Vamos passar ao Ministério da Palavra e eu estou empolgado para repartir com vocês algo específico da parte de Deus. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, e nós vamos ler do verso 24 ao 27. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. 1 aos Coríntios, capítulo 9, de 24 a 27. O texto sagrado diz: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Eu vou pedir a gentileza você repetir isso comigo. Diga: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Só mais uma vez: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Ele segue no verso 25 dizendo: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Pai, declaramos nossa confiança e dependência no Senhor. E oramos e clamamos a ação poderosa do Teu Espírito Santo. Sabemos que muito mais do que apenas trazer a instrução, a correção, a exortação, o ensino da palavra, que o Senhor quer de fato produzir em nós algo. E nós clamamos por um toque dos céus, clamamos por despertamento, clamamos por uma unção de encorajamento nessa manhã, se é que podemos rotular dessa forma, a manifestação sobrenatural do Espírito da verdade, operando por meio da Tua palavra. E desde já nós bendizemos o Teu nome pela certeza daquilo que o Senhor fará. Em nome de Jesus oramos, amém. Bom, o tema da minha mensagem hoje é: corra pelo prêmio. O apóstolo Paulo usa um paralelo, uma alegoria, que as pessoas dos seus dias não tinham dificuldade de entender. Em especial os coríntios, né? Porque estamos falando de uma cidade da Grécia, e desde o Império Grego, isso se estenderia depois no Império Romano também. Então tanto o grego como o romano, eles tinham uma cultura de esportes. Eu fiquei impressionado estudando isso de forma detalhada, minuciosa, né, com o nível de dedicação dos atletas. Quando ele está falando que o atleta em tudo se domina, né, muitas vezes a gente imagina, bom, até atleta da antiguidade não sabia o que era performance e rendimento de hoje. Né? Quando você olha para os treinamentos aos quais eles eram submetidos, eram treinos rigorosos. Era muito difícil uma cidade expressiva da Grécia que não tivesse um estádio, um lugar de competição onde aconteciam não apenas as lutas, não apenas aquelas 5, né, competições esportivas principais, entre elas a corrida, mas haviam outras práticas que também eram muito bem fomentadas. Esses corredores, e a corrida era uma das disputas principais, eles se submetiam, né, a um processo de 10 meses de treinamento. Isso tinha acompanhamento, tinha juízes que julgavam toda a performance de treinamento antes mesmo da corrida. Eles faziam juramentos aos seus deuses, aos seus ídolos, né, em relação ao nível de comprometimento, e eles realmente se dedicavam nesse processo de 10 meses antes da corrida. Mas por mais que você tivesse ali a elite do esporte, ele diz: de todo mundo que vai correr, só um vai levar o prêmio. O prêmio, na época, que ele chama de uma coroa perecível, né? O tal dos louros da vitória. Uma coroa, né, feita com folhas que em alguns dias se secaria. Talvez a glória do reconhecimento permaneceria diante das pessoas pelas conquistas, mas aquilo, né, pereceria. O apóstolo Paulo toma essa figura, que todo mundo conhecia muito bem, para estabelecer paralelos em relação ao que nós vamos chamar aqui da corrida da fé. Honestamente, durante muitos anos, esse texto não me chamou tanto atenção. Parece que talvez nos últimos anos, porque no processo de despertamento do cuidado do corpo, eu comecei a levar um pouquinho mais a sério a questão dos exercícios. Essas coisas começaram a me fazer muito mais sentido. E hoje eu venho com a convicção de que mais do que tomar uma porção da Escritura que deve ser ensinado, né, nós estamos debaixo de um momento onde Deus quer de fato mexer com a gente, chacoalhar as nossas estruturas interiores. E eu quero fazer isso a partir dessa analogia construída pelo apóstolo Paulo. Ele usou essa alegoria da corrida para se referir à fé em outras epístolas. Escrevendo aos Gálatas, ele diz no capítulo 5 e no verso 7:
vocês iam correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Né? Ele usa a expressão correr bem para falar de um desempenho, mas quando fala de não estarem obedecendo à verdade, andando na palavra como deveriam, ele trata disso como um mau desempenho na corrida. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo diz assim: no dia de Cristo poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Nós veremos outros textos, como a Epístola aos Hebreus, que daqui a pouco eu vou citar aqui, que vão apresentando essa analogia da corrida. Talvez pela compreensão de entendimento, era fácil destacar os paralelos, e isso foi muito usado. E o que eu quero apresentar para você nessa mensagem hoje, cujo tema é Corra pelo Prêmio, são 3 enfoques dessa ilustração bíblica importantíssimos para que eu e você possamos entender aquilo que é esperado de nós. Em primeiro lugar, eu quero falar da importância do empenho, que o atleta tinha, e o paralelo no plano espiritual. A importância do empenho vai ser o meu primeiro tópico, e a ideia é falar sobre o nível de dedicação que eu e você precisamos praticar. Segundo lugar, eu quero falar da necessidade de disciplina, não só no plano natural para o atleta, mas como nós temos um paralelo claro na Escritura que diz respeito a mim, a você e a caminhada cristã hoje. Para depois, em terceiro lugar, falar daquilo que deveria ser o nosso grande combustível: foco no prêmio, o que é a recompensa que nos aguarda, e porque vale a pena você ter todo o empenho e disciplina, porque há de fato uma recompensa ao final. Então eu quero começar construindo a respeito do que, em primeiro lugar, vou destacar aqui a importância do empenho. No verso 24 de 1 Coríntios 9, nosso texto base, o apóstolo Paulo diz: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Ele está dizendo, olha, numa corrida comum, todo mundo corre, mas quem der o melhor de si que vai levar o prêmio. Ele diz, na corrida da fé, todos nós temos que correr para ganhar, temos que correr para levar o prêmio. A diferença entre a corrida natural e a da fé é que na natural os atletas estão disputando entre si. Na corrida da fé, nós não estamos competindo com outros, porque na verdade nós queremos que todo mundo ganhe. Com quem que estamos competindo? Com nós mesmos. No verso 26 o apóstolo Paulo diz: assim corro eu, não sem meta, assim luto. Ele pega a alegoria de um outro esporte. Acredite, muitas vezes a gente pensou na luta greco-romana, aquela que hoje é muito próxima do que vão chamar de wrestling. Agora, eles foram os precursores mundiais do boxe. O que nós temos hoje, a luta de mão, com punhos, com luvas. Eles faziam isso com camadas de couro, eles lutavam. O apóstolo Paulo vai dizer: assim luto eu, não desferindo golpes no ar. Os comentaristas ficam divergindo da possibilidade. Se desferir golpe do ar, fala só do momento de treinamento, Eles tinham uma expressão de dizer que o atleta tinha que ficar lutando com a sombra antes de lutar com o seu verdadeiro oponente. Ou se está falando da capacidade de esquiva, Estava lendo materiais da literatura antiga, desde de filósofos gregos até mesmo dos pais da igreja, e eles usavam muito esses exemplos. E tem um que descreve de forma vívida um camarada que dá um soco que parecia ser tão certeiro, mas a rapidez da esquiva fez com que ele classificasse aquilo um golpe no ar. Paulo está dizendo: eu não corro sem meta, eu corro para ganhar, eu não luto para dar golpe no ar. Mas aí no verso 27 você vê que ele encerra com a seguinte declaração. Ele diz: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Quando Paulo fala de esmurrar o corpo, ele não está falando de algo literal. Ele não está falando de autoflagelo, algo que a igreja ao longo dos séculos passou a praticar, como se o corpo tivesse que ser punido. Mas ele está falando de uma guerra contra a carne, contra a inclinação ao pecado. Então, assim como nessa luta, nós não estamos combatendo com outros oponentes, e sim contra a nossa própria carne. Nessa corrida, a grande disputa não é com os irmãos da fé. A nossa disputa é para que o vencedor seja não a carne, mas o Espírito. Paulo diz: se eu pregar a outros, não adianta eu conhecer a verdade, ter começado bem, e eu mesmo for desqualificado. Ele não está falando apenas da perda de exemplo para continuar no ministério, ele não está falando apenas de comprometer o prêmio, ele está dizendo: desqualificado é cair fora dessa corrida e dessa competição. Então, a competição não é com outros, mas a ideia de competição está lá. E eu e você precisamos correr para ganhar. Correr,
para ganhar. E isso está falando do quê? Corra de tal maneira, esse de tal maneira bote tamanho empenho, onde você de fato consiga o resultado que se espera. Agora, quando a gente fala de empenho, dedicação na vida cristã, isso acaba sempre encontrando resistência em alguns e um certo grupo. Porque as pessoas começam a dizer, mas a vida cristã não se vive pela graça de Deus? E eu digo, graças a Deus que a gente pode viver pela graça. A graça é uma força capacitadora. Mas, nas palavras de Dallas Willard, graça é ausência de mérito, não de esforço. E muitas vezes nós confundimos a ausência de mérito com de esforço. Significa que o esforço é parte da vida cristã, e eu quero te mostrar que isso é inquestionável. Agora, ele não te gera nenhum mérito, mas é uma forma de cooperar com o próprio Deus. O apóstolo Paulo falava muito a respeito disso. Por exemplo, Colossenses capítulo 1, verso 29, ele diz, é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível. Qual o nível de empenho, de dedicação? Esforçando-me o mais possível. Mas ele diz, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Aqui nós temos o paradoxo. Eu me empenho, mas só isso não é suficiente. Eu também preciso do poder de Cristo operando em mim. Mas esperar que o poder de Cristo faça o que nem eu quero fazer, também não vai me levar a lugar nenhum. Porque se dependesse então só de Deus, gente, a gente não tinha crente meia boca. Todo mundo estaria vivendo o máximo do empenho, porque Deus estaria empurrando todo mundo e dizendo, eu mesmo turbino você, mexo suas pernas, faço você correr a corrida da fé. Nós não podemos sem Ele. Mas Ele não vai fazer tudo sem a gente. E eu e você somos chamados a dar o melhor de nós. Um dia desses, uma pessoa perguntou para mim, falou, eu fico olhando seu empenho e dedicação na vida cristã, parece que você está tentando chamar a atenção de Deus. Eu falei, não, criatura, você está equivocado. É Ele que chamou minha atenção. É por causa dele que eu corro. Eu não estou tentando correr para chamar a atenção dele. Ele chamou a minha. Eu quero encontrá-lo na linha de chegada. Eu quero correr para ganhar. E quando você olha a Escritura, é evidente que isso não é uma contradição da graça. Porque se uma das maiores definições teológicas de graça é capacitação, e Paulo está dizendo, eu me esforço, mas também tem o poder de Cristo operando em mim, e você podemos entender que essas duas coisas não são divergentes, elas são convergentes. Essa ideia de esforço, ela foi largamente aplicada no Novo Testamento, dedicação, empenho, A gente volta e meia fala disso em várias mensagens. O apóstolo Pedro diz, reunindo toda a diligência. O que é diligência? Dedicação. Nós precisamos colocar o melhor de nós nessa corrida. E o apóstolo Paulo usou uma expressão aqui no nosso texto base, em 1 Coríntios 9, 25, ele diz, todo atleta em tudo se domina. Sabe o que é interessante? A palavra traduzida atleta aqui é a mesma palavra que ele usou no texto que eu acabei de ler, Colossenses 1, 29, quando ele diz esforçando-me o mais possível. A palavra atleta é a mesma palavra traduzida esforço. Ou seja, você pode olhar Paulo dizendo antes, para isso eu me empenho, competindo com o maior nível de dedicação possível. Essa é a palavra grega agonizomai. Ela significa entrar em uma competição, competir nos Jogos Olímpicos, competir com adversários, lutar, esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Acredita-se que essa é a raiz da palavra agonizar. Era se entregar num nível de competição a ponto de você ir no seu limite. Então, quando o apóstolo Paulo está falando do atleta, é a mesma palavra que eles usavam para falar de esforço, porque toda tentativa de comunicar o conceito de esforço pegava o nível de dedicação de um atleta de alta performance. Nós precisamos entender que essa ilustração não é apresentada na Escritura em vão. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo diz, 1 Timóteo 6,12, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez boa confissão diante de muitas testemunhas. Evidente que ele está falando de algo espiritual, combate da fé, toma posse da vida eterna. Mas essa palavra traduzida combate é a mesma palavra traduzida esforço e atleta. Ela fala daquele que, onde que os combates aconteciam nesse universo do mundo greco-romano? Nas arenas, nos estádios, Então muitas vezes eles pegavam a expressão que fala do esforço do atleta, traduziam como lutar, porque parte dessas competições envolviam luta. Mas parte da competição era corrida. Então, o apóstolo Paulo poderia estar dizendo a Timóteo, corra a corrida da fé. Esforce-se. Aliás, a versão fácil de ler em português traduziu combate o bom combate da fé assim,
dê o melhor de você para ganhar a nobre corrida da fé. Porque é a mesma palavra que fala de esforço, fala de dedicação, fala de você ir ao limite. Em Hebreus, no capítulo 12, no verso 1, nós temos outra ilustração da corrida. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos, uma referência aos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, o capítulo anterior. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. De novo, o texto bíblico fala de correr. Ele está usando o exemplo da corrida. É evidente que ele está usando o exemplo da corrida literal do estádio, porque ele vai dizer, desembaraçando-se de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Qualquer esportista sabe a diferença que faz a perda de peso. Eu venho mantendo nos últimos anos uma regularidade, né, nos exercícios, seja cardio, seja musculação. Quando falamos de cardio, que você precisa ter fôlego, é lógico que naquilo que você se dedica mais, fica mais fácil do que aquilo que você não se dedica. Por conta de um joelho operado, eu evito correr, né? Não compõe o time dos corredores da alcance. Meu filho, eu vejo ele às vezes pegar na esteira e correr 1 hora, parece assim, brincadeira. Eu fico pensando, eu não dou conta de correr 1 hora. Mas quando ele me vê fazer 1 hora de elíptico pesado e tenta me acompanhar, ele não aguenta. Com 20 minutos ele normalmente está arriando e corre. Porque são dinâmicas diferentes. Mas mesmo que eu tenha escolhido um sem impacto, eu vejo a diferença da perda de peso. Então assim, eu estou no 3º período prolongado de jejum esse ano. Quando você entra num período de jejum prolongado e perde peso rápido, você simplesmente começa a voar, né, no cardio. Não tem como dizer que isso não faz diferença. E principalmente a corrida que você, né, vai ter um rendimento ainda maior. Então esses exemplos eram usados. Agora, quando você olha para a exortação, ele diz, corramos com perseverança a carreira ou a corrida que nos está proposta. A palavra traduzida perseverança, upomune, no grego, ela significa estabilidade, constância, tolerância e persistência. Então persistência ou perseverança é um dos significados. Agora, quando você pensa que estabilidade e constância não só são significados, mas primários apresentados primeiro, há outros textos onde a mesma palavra foi traduzida como constância. Por exemplo, 2 Tessalonicenses 1:4 e 3:5, 1 Timóteo 6:11, Tito 2:2. Agora, correr com constância. Todo corredor sabe, mesmo uma corrida de 100 metros rasos de explosão, tem que começar, manter o ritmo, se possível, aumentar. Mas numa corrida de longa distância, você não dá tudo no começo. Você tem que manter ritmo, tem que manter o pace, como eles chamam, tem que ter cadência. E a Bíblia está dizendo que é assim que nós vamos correr a corrida da fé. Com constância, com estabilidade, com perseverança. Ou seja, dando o melhor de nós. Nenhum de nós deve imaginar a vida cristã como algo a ser vivido no modo meia boca. Mas sim, no mais alto nível de entrega, empenho e dedicação. Quem está entendendo, diga amém. Segunda coisa a ser destacada, a necessidade de disciplina. Esse é outro paralelo apresentado quanto ao atleta no texto bíblico e aplicado quanto à vida cristã. Disciplina. Em 1 Coríntios 9:25, Paulo diz, todo atleta em tudo se domina. A palavra grega traduzida, se domina, ela significa controlar-se, ser continente, exibir autodomínio, conduzir-se temperadamente. Metaforicamente falando, trata-se da imagem derivada de atletas que, ao preparar-se para os jogos, abstêm-se de comida prejudicial à saúde, vinho e indulgência sexual. Gente, o padrão de concentração e dedicação desses atletas gregos, né, e depois mesmo no Império Romano, era de alto nível. Né? É surpreendente imaginar que 2000 anos atrás eles tivessem esse nível de entrega. Mas algo que definia os atletas de alto rendimento e performance, em tudo se domina. Eram disciplinados, tinham horário para comer, tinham horário para dormir, tinham horário para treinar, né? Eram disciplinados na quantidade e na qualidade do que comiam, né? Eram disciplinados não apenas nos horários, mas na repetição dos treinos. Eles sabiam, né, esse período de 10 meses ao longo de observação era algo que eles percebiam que poderia levar o atleta a um alto nível de rendimento, mas se não houvesse essa disciplina no processo, ele não estaria entre a elite dos corredores ou dos esportistas.
E isso tem um paralelo para a vida espiritual. Aliás, nós podemos dizer que o cerne da doutrina da santificação. E aí você que já entramos pela porta, estamos caminhando para alcançar o alvo. Estamos hoje num período que a gente define na teologia como o caminho. Entre a porta, a experiência da conversão, e o alvo, a linha de chegada, o que nós temos é o caminho. E o caminho da ideia de progressão. No caminho nós vivemos a santificação progressiva. E o cerne da doutrina da santificação se resume a um elemento: domínio próprio. Mortificação da carne. Ou seja, nós precisamos entender que apesar de você ter a menção lá no livro de Gálatas, né, no contraste das obras da carne e o fruto do Espírito, uma das características do Espírito, né, do fruto do Espírito é o domínio próprio. Nós precisamos entender que o domínio é o cerne de tudo. E domínio próprio é algo que se pratica, é algo que se exercita. Ninguém fica bom em nada sem treino, gente. E o cristão precisa entender, né, que essa prática contínua de domínio próprio, de controle, é algo que vai fazer toda a diferença. Começando de disciplinas na vida natural, até se estendendo para o padrão ou para o plano espiritual. Eu reconheço que isso tem uma importância enorme. E nós precisamos de disciplinas. As disciplinas espirituais, devocional, vida de oração, leitura na palavra, jejum, né? O poder da abstinência na vida cristã, ele precisa ser melhor entendido. Para mim é de admirar que os atletas de alto rendimento sabiam que precisavam de abstinência de bebida alcoólica, sabiam que precisavam de abstinência de certos alimentos, sabiam que em certos períodos de treino já praticavam abstinência sexual e se doavam a isso em alto nível, por uma coroa perecível. Por que é que nós, que estamos de olho na coroa eterna, na grande recompensa, vamos simplesmente ser negligentes em relação ao entendimento dessa prática? Algo que eu tenho percebido, né, é que os cristãos que exercem o princípio da abstinência, o jejum em todos os seus formatos, possibilidades, práticas, é um exercício importante e necessário, né? Controle, domínio de si é algo que nós temos que exercitar e praticar. Eu me lembro de uma ocasião que eu e Kelly estávamos com outro casal de pastores numa outra cidade que estávamos à mesa comendo. E eu observo que um dos dois do lado de lá repetiu algo uma vez, repetiu a segunda, na terceira eu não aguentei. Eu falei: olha, você me conhece. Você sabe que eu durante muito tempo achei que quando Jesus mandou os discípulos pregar, ele fala: comei de tudo puser diante de vós. Eu achava que ele mandou comer tudo. Demorou para entender, comer tudo é quantidade, de tudo é diversidade, né? E eu falei: eu acho que eu tenho autoridade para te falar isso pela mudança que eu vivi. Não há motivo para você continuar repetindo isso. Você já curtiu, já sabe o sabor, já aproveitou, já deleitou, você já passou da cota. A pessoa olhou para mim e falou: desculpa, é que eu não aguento, eu não consigo. Eu na hora que eu vi já tinha falado. Eu falei: então seu cônjuge olhar para uma outra pessoa que não seja você e dizer: eu não aguento, eu não resisto, está tudo bem, a pessoa quase demoniou, de jeito nenhum. Eu falei: por que numa área está tudo bem não resistir e na outra está errado? Falei: essa relativização é um trem de sabotagem. Nós precisamos entender que domínio próprio é algo que se exerce de forma contínua em todas as áreas. E na vida cristã, gente, nós temos que dar mais atenção a isso. Quem está entendendo, diga amém. Mas nós também temos aqui a questão das disciplinas, não só do controle, mas das disciplinas. E há paralelos entre as disciplinas naturais do atleta e as espirituais. Por exemplo, um atleta sabe que precisa de alimentação. Esses dias eu estava falando com um atleta de alto rendimento. Eu fiquei impressionado com o tanto que a criatura come. Aliás, eu li uma matéria esportiva anos atrás, quando nas Olimpíadas, uma atrás da outra, aquele nadador americano Phelps era um colecionador de medalhas. Eu li uma reportagem de que a ingestão calórica dele por dia era de 8 a 13 mil calorias. Você tem noção do que é isso? A maioria de nós comendo 2.000 está engordando. 8 a 13 mil. Né? Agora, o cara era uma usina de queima de energia, porque nadava de 6 a 8 horas por dia. Mês passado eu estava conversando com um atleta de alto rendimento, né? E ele me fez uma pergunta da minha ingestão calórica. Eu falei: olha, tem que ficar dentro do que eu gasto, né? Eu consigo num dia de treino variar de 3.500 a 4.500 calorias de consumo, mas eu tento sempre comer menos. Ele falou: pois é, eu consumo 9.000 por dia. E a criatura na minha frente, assim, ó, 4,5% de gordura corporal. Eu fiquei imaginando o nível de treino e rendimento. Mas ele falou: pastor, tem que comer. Porque não pode comer errado, não pode comer fora de hora,
mas a comida boa, saudável, tem que comer. Ele falou assim, eu sou médico e tenho especializações em algumas dessas áreas. Ele falou, eu só vou para suplementação no que está praticamente impossível. Eu resolvo isso com alimentação. Mas ele falou assim, tem que ter dedicação. Ele falou, e tem que espalhar isso várias vezes no dia, porque ninguém vai conseguir comer 9.000 calorias em 2 refeições. Eu comecei a pensar, se a gente tivesse esse nível de entendimento, que na vida espiritual nós também precisamos de muita comida boa. Em Mateus 4,4, Jesus, citando Deuteronômio, diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em 1 Timóteo 4,6, Paulo diz, você será nutrido pelas palavras de fé. Gente, a palavra de Deus não é uma mera informação que eu e você precisamos ter para orientar credo ou comportamento. Ela é alimento, ela é combustível para a sua vida espiritual. Só que tem muito crente que não vai conseguir correr a corrida da fé, porque está raquítico, está desnutrido. E o que mais falta é vitamina B, Bíblia. Né? Nós precisamos comer mais a palavra. Quem está entendendo, diga amém. Nas disciplinas, eles tinham controle de peso. Não pode perder demais, porque você não pode comprometer a questão muscular, mas não pode subir, né, o peso desnecessário, como gordura, e eles tinham controle de peso. Na vida espiritual não é diferente, desembaraçando-se de todo o peso, diz Hebreus 12. Vamos correr com perseverança. Eu tenho percebido, como mencionei antes aqui, que quando você perde peso, você tem um rendimento, né, maior, e a Bíblia vai fazer a aplicação. Só que no plano espiritual, qual é o peso? Ele fala de 2 coisas, do peso e do pecado que nos embaraça. Quando ele fala embaraça, está amarrando suas pernas, vai impedir você de correr, né? O peso vai criar uma sobrecarga, seu rendimento vai diminuir. Mas quando ele separa peso do pecado, nós sabemos que tem coisas que atrapalham e que não são pecado. Ou seja, às vezes o crente não está nem lutando contra o pecado como deveria. Mas alguns de nós estão ser errado e proibido está fora. Mas algumas coisas são lícitas, que às vezes se tornam peso. Tempo demasiado que eu e você podemos gastar em entretenimento, rede social, e que rouba o tempo da nutrição, e que se tornam distrações, e que tiram o nosso foco. Quem quer correr bem e ter alto rendimento, precisa de disciplina. E na disciplina a gente se livra de peso. Peso desnecessário, né? Coisas que às vezes estamos carregando e nos atrapalham. Deixa eu correr aqui contra o tempo. Exercício. Né? Como eu falei, ninguém fica bom em nada sem exercício. Isso também é aplicado para o plano espiritual. Em 1 Coríntios 4,7, o apóstolo Paulo diz assim, exercita-te pessoalmente na piedade. Ele usa a analogia do exercício, mas ele vai aplicar a piedade. No verso seguinte, 1 Timóteo 4,8, Paulo diz, pois o exercício físico para pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. A palavra traduzida exercício, seja quando ele fala exercício na piedade, ou depois exercício físico, é a palavra grega ginásia. Ela é a raiz da palavra ginásio, o lugar onde se faz ginástica, o que hoje a gente chama mais de academia do que ginásio. No espanhol e no inglês eles ainda usam muito a expressão ginásio, no espanhol gym, a contração, né? No inglês é a mesma raiz dessa palavra antiga, o lugar onde os atletas iam treinar em alta performance. E a Bíblia diz que eu e você temos que fazer o mesmo em relação à piedade, porque ninguém fica bom em nada sem treino, gente. Então assim, oração, exercício contínuo, né? Eu fico olhando para alguns crentes que eles não têm empolgação de vir para uma vigília, como essas que a gente anuncia, vai da 12:00 às 6. Porque mesmo você botar adoração, a palavra ou outra, chega uma hora e ele não tem assunto. Ele está que nem aquele crente que cansou de orar a mesma coisa, escreveu uma placa e ele dizia para Deus, contempla a minha placa, para eu não ficar repetindo. Agora, a melhor coisa para um novo convertido é quando ele cola em gente que ora. Porque como é que você aprende a orar? Orando. Quanto mais você se dedica, mais a vida de oração flui, né? A palavra de Deus, leitura bíblica, mesma coisa. Esses dias eu estava conversando com alguém que perdeu o ritmo de treino e falou, pastor, eu descobri que no reino espiritual é a mesma coisa. Quanto mais você ora e lê a Bíblia, mais você quer fazer. Do mesmo jeito que quem treina, quanto mais treina, mais quer treinar. Mas quanto menos faz, menos ânimo vai ter para fazer. É a mesma coisa, exercício na piedade. Se você não treinamos nos compadecer das pessoas todos os dias, né? Ou a maior parte dos dias podemos, se você não treinamos compartilhar o evangelho, não nos exercitamos na piedade, como é que vamos ser cristãos de alto nível? O exercício precisa ser parte, e a gente tem que ser dedicado nessa disciplina também. Mas também precisamos de descanso.
Quem treina sem descanso vai ter problema, né? Nem todo nível de treinamento pode levar àquela sobrecarga que eles chamam de overtraining, mas abaixa o rendimento. E nós precisamos entender a importância de descanso. O descanso é inegociável para os atletas, né, que querem ter rendimento. Não apenas ter uma rotina de descanso, mas depois de determinados treinos mais intensos, precisam de descanso. No plano espiritual, o descanso não é apresentado como uma pausa nos exercícios. Como se tipo assim, já orei muito essa semana, preciso de um dia de descanso. Já li muito a Bíblia, preciso de descanso. Falei muito de Jesus, preciso de descanso. Mas ele é incluído numa outra perspectiva. Em primeiro lugar, em Hebreus 4:3 a Bíblia diz: nós os que cremos entramos no descanso. Há um descanso da fé, que usa o paralelo de recuperar as forças, mas não necessariamente da pausa. Hebreus 12, verso 1, citei agora há pouco, fala de correr com perseverança a corrida da fé. Olha o que diz Hebreus 12:12, que está no contexto ainda. O texto sagrado diz assim: por isso levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Eu comecei a prestar atenção nesse versículo um dia que eu estava vendo os corredores no final de uma maratona. Mesmo aqueles que não chegaram em primeiro, mas estava dando gás para terminar. A maioria chegava mais ou menos assim, ó, mãozinha abaixo e o joelho já para dentro, né? Mãos cansadas, chega uma hora que ele não consegue manter aquele movimento com a mão em cima e o joelho, ó. Aliás, tem uma tradução que usa a expressão joelhos trôpegos em vez de vacilante. O que você vê de gente caindo perto da linha de chegada porque o cara está no limite. Agora a Bíblia diz: fortaleça isso, mas não dá para parar de correr. Na corrida da fé, o descanso ele vem acontecendo de forma paralela e simultânea enquanto você corre. Não é parar de correr. Olha o que diz Isaías 40, do verso 29 ao 31. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso não deveria ser a temática de Carruagem de Fogo, deveria ser da minha e da sua vida. E se não tem minha idade, nem sabe o que eu estou falando. E tem gente que nem conhece o filme, mas tudo bem. O descanso pode ser vivido enquanto eu e você corremos a corrida da fé, mas nós precisamos dele. É aí que vamos lembrar da graça. A graça não significa que eu não me empenho, não esforce, mas nessa corrida não adianta apenas ter o meu e o seu esforço. Ele precisa ser o passo inicial onde a gente diz: Senhor, eu preciso daquele turbo, o poder que opera em mim, né? Como o apóstolo Paulo falou, nessa corrida não vai ter exame antidoping. E nós podemos ter um combustível extra, que é a mão de Deus nos fortalecendo e nos capacitando para que essa corrida seja concluída e concluída de forma satisfatória. O nível de rendimento de todo atleta é diretamente proporcional ao seu nível de disciplina. A pergunta é: no plano espiritual seria diferente? A resposta é não. De acordo com essa analogia bíblica, não. Mas depois de falar da importância do empenho, né, destacar aqui dedicação, depois de falar da necessidade de disciplina, essa vida espiritual regrada, eu quero em terceiro e último lugar chamar atenção para aquilo que é um combustível, né, que a gente pode dizer extra. O livro de Hebreus fala de alguns que da fraqueza tiraram forças. Eu às vezes fico admirado vendo cenas como essa de esporte, de alguém quando mira a linha de chegada, você fala assim: não tem mais nada no tanque, né? Esses dias vi um relaxar na chegada. Ele olha, o segundo lugar está longe, ele já diminui o ritmo, já entra num pique de celebração. O que ele não vê é que o cara ligou o turbo daqueles com nitroglicerina, né? E quando ele dá essa relaxada, ele está para dar 2 passos, o cara passa e ganha dele, né? Você fica perguntando, como que alguém tira esse combustível? Gente, para quem corre, esse exemplo fica mais fácil de entender, né? A linha de chegada, ela tem assim uma capacidade de impulsionamento a mais. E eu e você precisamos correr pelo prêmio, ou seja, foco no prêmio, foco na recompensa. Há uma linha de chegada, há uma recompensa para aqueles que a cruzam. E nós vimos que no início o apóstolo Paulo diz: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Porque é importante entender a importância do empenho, a necessidade de disciplina, nós já vimos. Mas a gente só vai conseguir manter isso com certo combustível. E essa questão de vislumbrar o prêmio
ela é significativa. Porque nos ensinos de Paulo, inclusive usando analogias da corrida, né, você tem pelo menos dois exemplos que não podem ser ignorados. Um, ele fala da possibilidade de que essa corrida termine com fracasso. O outro, de que ela termine com sucesso. Em relação ao fracasso, Gálatas 2:2, Paulo diz para não correr ou ter corrido em vão. Traduzindo, usando a linguagem dos nossos dias, é nadar e morrer na praia. É no final você dizer, não dei conta. Paulo diz, eu quero garantir que eu termine ou fora, excluindo a possibilidade de não ter corrido, mas mesmo depois de garantir que eu entrei na corrida, não ter corrido em vão, não ter corrido para ganhar. Mas ele também fala de sucesso. Filipenses 3:12, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Cristo nos conquistou para algo. Essa obra não está concluída. E ele está dizendo, nós temos que prosseguir para conquistar aquilo para o qual fomos conquistados. O apóstolo Pedro define isso numa outra linguagem. Ele diz, para que alcanceis o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Nós somos salvos pela fé, estamos num processo de desenvolvimento da salvação, mas tem uma conclusão nos aguardando. Esse é o objetivo final da fé. Esse é o alvo final da fé. É por isso que Hebreus chama Jesus de o autor e consumador da fé. Ele é o autor porque inicia, nos coloca nessa corrida. Mas ele é o consumador, porque ele está dizendo, você não pode dar fim nessa fé no meio. Você não pode naufragar na fé. Você precisa guardar a fé. Quem termina sou eu. Então, ele é o autor porque ele nos colocou dentro da corrida. Ele é aquele treinador que no ponto de saída está dizendo, vai. Mas ele também é o consumador, porque ele está do lado de cada linha de chegada dizendo, vem, eu estou te aguardando. E sabe, quando Paulo fala de prosseguir para alcançar isso, o verbo traduzido prossigo, na maioria das versões mais antigas você tem prossigo, é a palavra grega dioko. Ela significa fazer correr prontamente a fim de capturar uma pessoa ou coisa, correr atrás, correr com determinação. Figuradamente, fala de alguém que numa corrida dispara em direção ao ponto de chegada. Era usado muitas vezes para falar de perseguir, de procurar ansiosamente ou de esforçar-se com todo o empenho para adquirir. Então, o que Paulo estava dizendo não é apenas prossigo, ele está dizendo, eu corro para conquistar, eu corro para levar o prêmio, eu corro para cruzar a linha de chegada. É por isso que outras traduções da Bíblia, né, como a nova tradução da linguagem de hoje, a versão fácil de ler, traduzir essa expressão em vez de prossigo, continua a correr para conquistar o prêmio. Se mantivermos o foco no prêmio, sem negligenciar o empenho e a disciplina, nós cruzaremos a linha de chegada como vencedores. Eu não vou falar de novo, porque você está esperando a segunda vez para manifestar empolgação. Se eu e você corremos, entendendo a importância do empenho, a necessidade de disciplina, com o foco na linha de chegada, nós vamos terminar como vencedores. Amém. Porque é lá que está o prêmio, gente. Além da linha de chegada. Aliás, citei Filipenses 3:12, quando ele diz prossigo. Vamos ler do 12 ao 14. Ele diz, não estou dizendo que já obtive tudo isso. Vou ler na NVT agora, nova versão transformadora. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo. Lembrando que prossigo é corro. A fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está diante. Prossigo, ou traduzindo, corro. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Você sabe o que significa essa palavra traduzida prêmio? Prêmio. Às vezes a gente quer um significado diferente. Essa palavra traduzida prêmio, ela significa o prêmio dado ao ganhador dos jogos. Passou a ser usado para falar de outras formas de recompensa. Mas hoje poderia ser prossigo para o troféu, prossigo para a medalha. Estava falando daquilo que a pessoa na competição ganharia, né, ao final. E essa analogia de novo é usada aqui. Então o que Paulo está dizendo é, não se prenda aos erros do passado, nem às limitações do presente. Foque em terminar a corrida, dê o melhor de si, sabendo que você vai poder usar a graça de Deus. Faça a sua parte. E se Paulo num certo momento da caminhada está dizendo, gente, eu não cheguei lá, uma das últimas epístolas que ele escreve,
onde ele já está com a revelação de Deus, que ele vai morrer pelo Evangelho, e diz: estou pronto para ser oferecido como oferta de libação. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, combati o bom combate. Lembrando que a palavra combate, agonizomai, competição de alto nível. Completei a carreira. A palavra aqui traduzida carreira é curso. E ela era usada para quem corria no estádio. Então, em vez de combati o bom combate, você pode dizer: corri a boa carreira. A boa corrida. Completei a carreira. Cheguei na linha de chegada. E guardei ou mantive a fé. Né? Aliás, foi exatamente assim que a versão fácil de ler traduziu esse texto. 2 Timóteo 4,7. Em vez de combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, traduziu assim: participei do torneio de honra, completei a corrida, mantive a fé. E Paulo está dizendo: os atletas se empenham pela coroa corruptível, os louros da vitória, aquela coroa de folhas, iria secar e desaparecer em poucos dias. Ele diz: nós estamos de olho numa coroa incorruptível. E o que significa essa coroa incorruptível? Ela recebe, além desse adjetivo coroa incorruptível, ela é mencionada pelo próprio Paulo. Se você parar para pensar, coroa significa recompensa final. Ela é mencionada por Paulo como a coroa da justiça. Ela é mencionada por Tiago na sua epístola como coroa da vida. E é mencionada pelo apóstolo Pedro na sua primeira epístola como coroa da glória. São adjetivos diferentes para nos ajudar a mensurar essa recompensa. Mas quando Paulo fala da coroa da justiça, ele fala na sequência. Primeiro ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, ou como lemos, né, participei do torneio de honra, completei a corrida, mantive a fé. Aí diz assim: desde agora, porque eu completei, me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. A coroa é a recompensa de quem correu até a linha de chegada. E eu e você precisamos correr com determinação para o alvo. Tiago capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E 1 de Pedro, capítulo 5, verso 4. Quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Eu tenho corrido a minha corrida da fé, de olho no alvo e de olho no prêmio que está lá na linha de chegada. O que eu mais sonho é o dia que eu vou cruzar essa linha de chegada e encontrar o rosto sorridente de Jesus dizendo: servo bom e fiel, entra, entra. Você não nadou para morrer na praia, você correu para ganhar, você chegou lá. Então, eu concluo chamando você a entender: corra a corrida da fé para vencer. Não estamos competindo com outros, mas com a nossa carne, com um peso, né, que tenta nos embaraçar, e nós temos que correr para ganhar. E lembrar das promessas de Jesus. Eu quero encerrar tentando te trazer um pouquinho da consciência de 8 declarações feitas por Jesus no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse ou da Revelação. 7 delas são dirigidas em cada uma das 7 cartas às igrejas da Ásia. Uma para cada grupo no final de cada carta. E no final do livro, no Apocalipse 21, nós temos uma do desfecho. Então me permita fazer as citações aqui. Palavras de Jesus, Apocalipse 2,7, na carta à igreja em Éfeso. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A quem ele vai dar o direito? Ao vencedor. Segunda citação, carta à igreja de Esmirna, Apocalipse 2,11. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Quem que não vai sofrer o dano da segunda morte? O vencedor. 3, carta à igreja em Pérgamo. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao vencedor. Quarta citação, carta à igreja em Tiatira. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai, e lhe darei ainda a estrela da manhã.
Quinta citação, carta à igreja em Sardes: o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Sexta citação, carta à igreja em Filadélfia: ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte de Deus, e o meu novo nome. Sétima citação, carta à igreja em Laodiceia, Apocalipse 3:21: ao vencedor darei o direito de se sentar comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com o Pai no seu trono. Há uma recompensa para os vencedores. E no desfecho, eu podia só ler Apocalipse 21:7, que diz: o vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, ele será o meu filho. Mas eu quero ler o contexto, para que você entenda o que significa herdará essas coisas. Apocalipse 21, do verso 3 ao 8. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Esse é o momento da consumação da obra da redenção final. Deus habitará com eles, eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, a única vez que eu leio esse texto, seja pessoalmente ou em público, por décadas, que isso não me emocione. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quando a corrida estiver pesada, lembre: o vencedor herdará. Quando a corrida estiver difícil, lembre: os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da fé. Ele é quem declara: eis que cedo venho, comigo está a minha recompensa. Foco no prêmio. O vencedor herdará essas coisas, eu serei o Deus dele, ele será meu filho. Mas eu não posso também deixar de ler a advertência do verso seguinte, o 8. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, todos aqueles que saíram da corrida, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E essa declaração também se qualifica dentro da afirmação: essas palavras são fiéis e verdadeiras. Tanto a promessa ao vencedor, como a punição aos que abandonaram a corrida. E que diante disso, a gente possa sair daqui com algo prático em mente, em relação a essa corrida da fé. Que você se lembre da importância do empenho, da necessidade de disciplina, e da importância também, do quão vital é manter o foco no prêmio. Porque naquele dia, nós vamos poder dizer como Paulo em Gálatas 2:2, que decidimos, garantimos não correr ou não ter corrido em vão. E quando nós cruzarmos essa linha de chegada, cada fibra do nosso ser vai estar gritando: valeu a pena. Valeu a pena. Há muita coisa na eternidade em jogo, e às vezes pequenas distrações estão nos roubando de algo tão extraordinário. Que essa analogia de alguma forma possa ser um instrumento de Deus para despertar a mim e a você. Eu quero que você fique em pé para nós orarmos. Talvez você esteja vivendo um momento da corrida da fé de baixa performance. Eu não vim te apontar o dedo e nem jogar pedra em você. Eu quero ser aquele tipo de torcedor empolgado que às vezes você vê em momentos como esse. Vai, não desanima, você aguenta mais. Talvez você tenha tropeçado e caído. E a gente não está aqui para julgar você se você tropeçou e caiu. Mas a gente está aqui para te dizer: levante, volte a corrida, não desista. Pastor, tarde demais, eu já desisti, já estou sentado na sarjeta há um tempo. Nós estamos aqui para dizer: volta a correr, levanta. Os antigos diziam: sacode a poeira e bora correr.
Porque o que nos aguarda é precioso demais. O que nos aguarda não justifica a falta de empenho, não justifica a ausência de disciplina. Nós precisamos ser movidos por esse foco da recompensa. Sabemos que Deus pode abençoar muito nossa vida nessa passagem terrena. Mas o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz: é só para essa vida que esperamos em Cristo. Nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima, infelizes. Porque qualquer coisa que ele faça aqui ainda é uma recompensa, uma coroa perecível. Isso passa. O que realmente precisa nos empolgar é o que está do lado de lá, depois dessa linha de chegada. E não é apenas o sorriso do Senhor, é a recompensa de uma eternidade com Ele. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Por que repetir tanto isso? Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Ele quer que a gente tenha não apenas informação, isso já está na categoria ênfase. Corra para vencer, corra pelo prêmio. Eu quero orar com você. Alguns de vocês estão cansados na corrida. Pastor, nesse momento a performance está baixa porque o joelho está trôpego, as mãos estão desfalecendo. Nós vamos clamar para que Deus traga uma nitroglicerina espiritual, um santo turbo dentro de você. Pastor, eu estou perdendo o foco. Nós vamos orar para que isso seja avivado em você. Eu sinto muito forte no meu espírito que Deus não quer que a gente saia daqui só com informação. Ela já seria muito proveitosa. Mas a semana toda, orando por esse tempo, orando por cada culto, orando por cada reunião, por cada pessoa que tivesse no auditório, eu tinha uma certeza de que o Espírito Santo iria impartir, colocar algo dentro de nós. Eu quero que você ore com fé. Talvez seja a hora de avaliar como está o seu empenho. Talvez seja a hora de avaliar como está o seu nível de disciplina, se é que é algum. E talvez seja a hora de avaliar se você está com o foco onde deveria estar. Mas que Deus nos ajude a dar a devida resposta a partir desse momento. Não deixe para um segundo depois desse momento de oração. Não deixe para depois da reunião. Vamos resolver isso aqui agora. Pai, nós clamamos céus abertos sobre a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs nesse lugar e naqueles que nos acompanham por meio dessa transmissão online. Nós oramos pelo sopro de vida do Espírito Santo. Nós oramos por esse santo e poderoso combustível sobrenatural para corrermos a corrida da fé, ó Deus, de modo como nunca fizemos. Oramos muito mais do que uma capacidade de autodeterminação para o empenho. Oramos que seja uma combinação, ó Deus, ao mesmo tempo, onde colocamos o melhor de nós, de reconhecimento que isso não é suficiente, de dependência do Senhor, ó Deus, de uma interação com a manifestação da Tua graça. Que possamos, como Paulo, dizer: é para isso que eu me empenho, eu me esforço o mais possível, sem excluir a declaração que vem na sequência, segundo o poder de Cristo que opera eficazmente em mim. E nós oramos nessa manhã, depois de despertar os nossos irmãos ao empenho e à dedicação, pela manifestação do poder de Cristo que opera eficazmente em nós, que sejamos revestidos com poder no homem interior, como Paulo orou aos Efésios. Pai, oramos por uma unção de encorajamento, se é que podemos criar esse rótulo. Oramos pela mão do Senhor, oramos por despertamento espiritual nessa manhã, e que cada um dos teus filhos e filhas volte à corrida e corra talvez como nunca antes. Pai, nós queremos te honrar, inclusive dando o melhor de nós nessa corrida, mas o que mais queremos é a satisfação do seu rosto, quando cruzarmos a linha de chegada, quando estivermos entre os vencedores, quando tivermos acesso à recompensa eterna, que isso não nos seja roubado, que nem esse mundo, nem o diabo, nem manobra de pessoa alguma consiga roubar de nós a consciência da recompensa que nos move. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Você recebe essa palavra e diga: eu recebo em nome de Jesus. Então abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 33 até o 38. Lucas 5, de 33 a 38. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Esse texto diz: então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto,
Virão dias em que o noivo lhe será tirado. E então, naqueles dias, eles vão jejuar. Se você puder, repita comigo essa frase. Naqueles dias, eles vão jejuar. Só mais uma vez a última parte. Eles vão jejuar. Verso 36. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha. Pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Talvez nenhum texto do Novo Testamento reúna tanta informação sobre o jejum como esse texto reúne. O Senhor Jesus é indagado sobre o assunto do jejum, mas em vez de apenas discutir o que, nosso Senhor vai abordar respostas que envolvem o quando e até mesmo nas entrelinhas o porquê jejuar. É importante que a gente considere, antes de mais nada, que todas as vezes que Jesus fez uso da alegoria do noivo, em todos os evangelhos, em todas as suas parábolas, todas as vezes, sem exceção, ele o fez para falar de si mesmo. Então, nosso Senhor já começa pontuando com clareza algo sobre o jejum para o nosso tempo. Antes de entrar nesse departamento, eu queria que a gente pensasse um pouco só na dinâmica, né? O que significa essas pessoas chegarem para Jesus? É os discípulos de João, uma referência a João Batista. Frequentemente jejuam e fazem orações. Os fariseus, o mesmo. Os fariseus nós sabemos que jejuavam 2 vezes por semana. Em Lucas 18, Jesus fala de um fariseu orando no templo, batendo no peito, se orgulhando de jejuar 2 vezes por semana. Jesus não está dizendo que aquilo era exclusividade daquele fariseu. A tradição aponta que todos os fariseus, o movimento todo, jejuavam às segundas e às quintas-feiras. Tanto que a Didaquê, o mais antigo documento de catecismo cristão da história da igreja, orientava os discípulos a não jejuarem nos mesmos dias que os hipócritas. Então, eles observavam as quartas e sextas-feiras. Esse documento fez John Wesley, grande avivalista, resgatar a prática de 2 dias por semana de jejum. Aliás, Wesley não ordenava ninguém ao pastorado que não jejuasse às quartas e sextas-feiras. Ele dizia: isso não é mandamento para todo mundo, mas é regra para os filhos. E nós nunca vemos em nenhum lugar da história o avivamento sendo trabalhado, manifestado, sem que o mesmo caminho que o pavimento esteja presente, que envolve sempre arrependimento, santificação, oração e jejum. Então, quando eu olho para esse texto, eu percebo que as pessoas, ao abordarem, Jesus, estão dizendo: olha, os grupos aí estão jejuando, só que os seus discípulos comem e bebem. Você acha que eles estavam elogiando Jesus ou os discípulos? É claro que não. Tenta imaginar a cena de alguém chegando, um pai, uma mãe ou os dois juntos, e fazendo o seguinte comentário: os filhos de fulano são a benção, os filhos de ciclano conhecem limite, os de Beltrano se comportam, mas os seus... O que é que estaria por trás de mais os seus? Não apenas uma crítica ao comportamento dos filhos, mas uma tentativa de responsabilizar os pais pelo mau comportamento dos filhos. Naquela época, quando se criticava o discípulo, já estava atacando o mestre. Mas quando fazia isso diretamente ao mestre, é evidente que eles estão disparando contra Jesus e não só contra os discípulos. É nesse momento que Nosso Senhor usa uma alegoria cultural que para eles não era nem um pouco difícil de entender. O jejum sempre esteve associado ao arrependimento, à aflição da alma, ao luto. Então ele diz: numa hora de festa, os convidados estão lá para celebrar e eles não vão jejuar, porque o noivo está presente. E é aí que nós precisamos entender que, ao usar essa ilustração, Jesus está dizendo para quando seria o jejum. Ele diz: quando o noivo for tirado, ele não está fazendo menção dos 3 dias de ausência entre morte e ressurreição. Ele está dizendo: a partir do momento que ele fosse assunto aos céus, durante todo o período da sua ausência, até o dia do seu bendito e glorioso retorno, os seus discípulos iriam jejuar. Isso responde uma pergunta que é meu primeiro tópico: o jejum é para hoje? Evidentemente que sim. Durante muito tempo eu dizia às pessoas, porque você não encontra no Novo Testamento uma ordenança, um imperativo para o jejum. Você tem lá vigiai, tem orai, mas não tem jejuai. Então durante muito tempo eu equivocadamente dizia: gente, se não tem uma ordem, ninguém é obrigado a fazer. Mas para encorajar o povo, mesmo entre aspas, sem ser obrigado, que é o que eu acreditava na época, eu simplesmente dizia: mas só quem jejua vai acessar certas manifestações do sobrenatural, que quem não jejua não chega lá. Um dos exemplos que eu dava, quando os discípulos perguntam para Jesus: por que é que nós não conseguimos expulsar o demônio daquele menino que o pai trouxe? E Nosso Senhor responde:
essa casta não sai a não ser por meio de jejum. Então dizia, os que jejuam vão ter experiências, quem não jejua não tem. Então, se você acha que tinha que fazer só por obrigação, eu faço por uma motivação, eu quero o sobrenatural. E aliás, nesse mês nós vamos seguir a toada, né, provocando vocês a respeito de vivermos numa dimensão muito mais profunda do sobrenatural. Mas em janeiro de 2022, Deus me chamou, num desses períodos de jejum que eu tenho feito, a estudar sobre jejum como nunca antes. E eu analisei profundamente cada texto das Escrituras, fui ler tudo que podia, não só sobre a teologia, fisiologia do jejum, eu estava mergulhado nisso. Um dia, isso não era a frequência diária, eu lembro que eu marquei exatamente o momento em que eu comecei a estudar e tomar notas e parei. Eu fiquei 18 horas mergulhado em cima das Escrituras, dos materiais. Eu fiz isso ao longo de 40 dias. Foi nesse tempo que eu escrevi o livro A Cultura do Jejum. E eu saí de um artigo que durante anos era tudo que eu tinha conseguido entender sobre jejum para um livro de 270 páginas. Porque Deus foi abrindo a minha mente. E naquele dia, especificamente esse que eu passei um longo tempo, o Espírito Santo começou a me confrontar. Quer dizer, durante anos você tem dito às pessoas que se não jejuar, está tudo bem. O que você está dizendo não é pecado, não é obrigação. Então quem quer mais vem, quem não quer fica à vontade. E o Senhor me disse, considera Mateus capítulo 6. Parte do ensino de Jesus no Sermão do Monte. Ele fala sobre 3 coisas que os antigos chamavam do cordão de 3 dobras. Nosso Senhor ensina sobre esmola, sobre oração e sobre jejum. O que era o cordão de 3 dobras na mente de crentes de muito tempo atrás? Eles diziam, nós não apenas vamos orar e jejuar, mas a comida que não comemos será colocada na mesa de quem não tem. E eles combinavam essas coisas. Jesus não ensinou sobre as 3 coisas em conjunto aleatoriamente. Ele fazia tudo com um propósito. Então naquela hora o Espírito Santo me questionou. Se um crente que você pastoreou por 20, 30 anos dissesse que deu uma ou nenhuma esmola em todo esse tempo, você o consideraria um cristão espiritualmente saudável? Eu falei, de jeito nenhum. O Senhor me disse, por que não? Eu falei, porque a esmola tem que ser parte de uma prática, não pode ser algo tão esporádico ou nunca ser feito. E diz, e se o mesmo crente dissesse que nunca orou uma vez só, para você estaria tudo bem? Eu falei, de jeito nenhum. Oração tem que ser parte de uma conduta recorrente. Não tem como trabalhar isso de outra forma e dizer que a pessoa é saudável. O Senhor me disse, pois é, mas eu ensino sobre o jejum em conjunto com as 2 coisas. E para você, está tudo bem dizer que eles jejuam se quiser? E eu fiquei chocado, eu nunca tinha parado para pensar nisso. O Senhor começou a falar ao meu coração sobre Mateus capítulo 6, de 16 a 18. Ele diz, quando jejuardes. Ele nunca disse se. Ele não colocou, ó, se der na telha, se uma hora você estiver de bobeira, cansou de comer, né, e quiser fazer, diz, quando vocês fizerem. E naquele momento eu comecei a perceber, quando vocês fizerem, não é ser, há uma diferença enorme. Eu falei, Deus, eu nunca vi isso. Eu nunca vi ninguém que falou isso. E honestamente eu estou assustado. O Senhor não quer que depois de 2000 anos de evangelho, eu vou falar uma coisa que ninguém falou. Sem respaldo de ninguém. O Senhor diz, o fato de você não ter ouvido não quer dizer que ninguém falou. E na hora o Espírito Santo falou comigo, levante, pegue na última fileira de livros, eu estava no escritório de casa, na última prateleira de livros, da esquerda para a direita, o 3º livro. Quando eu olhei para cima, sabia exatamente o que tinha lá na última. Os livros de história, que eu não acesso o tempo todo, ficavam em um lugar mais distante. Subi numa cadeira, mesmo assim estiquei porque não consegui enxergar e com a mão contei 1, 2, 3. Quando puxei o 3º, não era um livro de história. Por alguma razão ele estava guardado fora do lugar. Era um livro com sermões de John Wesley, especificamente uma coletânea intitulada O Sermão do Monte. Quando eu li aquilo, já fui para Mateus 6. E fui ler o comentário de Wesley a partir do verso 16. Ele dizia o seguinte, muitos alegam que não há um imperativo no Novo Testamento para que se jejue e use isso como uma desculpa para não fazer do jejum uma prática, uma disciplina. Ele diz, no entanto, a gente tem que observar que Jesus nunca disse se jejuar. Jesus disse quando jejuar. Ele diz, em segundo lugar, ninguém orienta como fazer alguma coisa, a menos que espere que a pessoa orientada faça exatamente o que ele está orientando a fazer. Então nós temos declarações de Jesus nesse tempo, entre a sua ausência e o seu retorno, eles vão jejuar, né? Quando vocês jejuarem. E nós temos relativizado isso. Gente, eu tenho feito pesquisas, já fiz isso algumas vezes, com milhares de cristãos nas redes sociais respondendo. Primeira pergunta,
Quem já fez pelo menos um dia de jejum na vida, não estamos nem falando de jejuador recorrente, mas você teve uma experiência, você saiu do zero para pelo menos uma na vida. Para não dizer 60%, 59 ponto alguma coisa, ponto 7, ponto 8, responder nunca ter feito um dia de jejum na vida. Estamos falando de milhares e milhares de crentes. A amostragem estatística era muito boa. Dos 40 que já fizeram, a próxima pergunta: quem faz com frequência? O grupo diminui. Dos que fazem com frequência, a próxima pergunta: quantos já fizeram mais de um dia? E o número só vai diminuindo. Ou seja, estatisticamente, nós temos, falando de uma igreja brasileira, um povo que ainda não entendeu o que é jejuar. E nós precisamos entender qual é a importância do jejum. Então, quando Jesus está dizendo que o jejum é para hoje, eu creio que eu e você deveríamos fazê-lo não apenas porque se espera que faça, mas também porque a gente de alguma forma entende, porque Jesus colocou mais informação na resposta. Ele poderia simplesmente ter dado uma resposta curta, objetiva, simplificada, mas ele fez questão de responder de uma maneira bem elaborada. Para quê? Para que introduzisse certos elementos que nos ajudassem a entender e compreender a importância do jejum. Então, antes de seguir qual é o impacto, o resultado, o efeito que o jejum terá sobre as nossas vidas, eu queria começar destacando algo. Em primeiro lugar, as pessoas me perguntam demais: pastor, quais são as regras do jejum? Eu falo, o jejum só tem uma regra. E a regra é que não tem regra. Ponto final. Porque sempre tem um fariseu querendo dar pitaco no jejum dos outros. Primeiro jejum que eu fiz, eu brinquei, hoje eu tenho vergonha, mas na época era o que eu sabia. Eu pulei uma refeição só, que era o almoço, estava com 15 anos de idade, ainda enchi o bucho de refrigerante, com medo de desmaiar por falta de glicose. Eu e alguns amigos, quando alguém soube que nós tínhamos feito um jejum de uma refeição só, regada a refrigerante, né, a pessoa falou, isso não é jejum coisa nenhuma, né? Jejum não pode nem bala açucarado, não sei de onde eles inventam isso, né? E vocês fazem um negócio, isso é uma vergonha. Eu fiquei mal, pedi perdão para Deus, falei, desculpa aí, prometo melhorar da próxima vez. Só que eu e os meus colegas estávamos numa conferência e nós decidimos jejuar pelo único do grupo que ainda não era batizado do Espírito Santo e estava desanimado demais. À noite ia ter uma vigília, alguém falou, olha, fulano já é buscador crônico do batismo do Espírito Santo, nós precisamos fazer alguma coisa para ajudar ele a romper, senão ele vai desanimar, vai desviar. E naquela noite, quando nosso amigo finalmente foi batizado do Espírito Santo, ninguém convencia aquela molecada que o jejum não tinha funcionado. Honestamente, não estou aqui para garantir que foi isso, mas isso me despertou o interesse. Aí eu comecei a descobrir, né, que as pessoas faziam mais do que uma refeição. E eu comecei a pular 2 refeições e dizer, meu Deus, não morri. Tá tudo bem. Daqui a pouco, desculpe, tem gente que fazia 3 refeições, 24 horas. Aliás, um dia desse alguém perguntou, pastor, jejum de refrigerante é válido? Eu falei, isso já está na categoria libertação, filho. Não é nem jejum, você pode tirar da sua vida. Mas eu comecei a praticar jejuns de um dia. Dos 15 aos 18, eu fui evoluindo, a ponto de aos 18 anos de idade, fazer de 3 a 7 dias na água, quase todo mês. E ao longo dos anos eu fui me exercitando na prática, mas honestamente, não se falava sobre isso. Eu nunca ouvi uma mensagem, uma pregação sobre jejum, até ali a fase dos meus 18 anos de idade, quando comecei a ouvir uma pessoa falar disso, irmã Valnice Milhomes, que eu homenageei e fiz uma dedicatória para ela no meu livro, porque foi uma das pessoas que mais me influenciou sobre o assunto, mas ninguém falava. Eu lembro que meu pai, quando soube que eu estava jejuando, ele não conseguia esconder, 3, 7 dias de jejum, uma refeição, outra. Eu era solteiro, morando em casa, sem enrola, mas chega uma hora, não dá mais. Meu pai, preocupado que eu estivesse entrando em algum lugar de fanatismo, imagino se ele visse o que eu faço hoje, ele vem conversar comigo. Foi a primeira vez que nós tivemos uma conversa sobre jejum. Foi nesse dia que meu pai soltou, sem querer, que ele fazia jejuns. E eu lembro que eu fiquei indignado. Eu falei, o senhor, além de meu pai, é meu pastor. E eu não sei que o senhor jejua, eu estou indo procurar estranho para aprender com isso. E meu pai olha para mim e diz assim, Jesus falou que não é para contar que jejua. Meu pai falou isso, eu falei, como é que é? Gente, meu pai, vocês não têm noção. O poder de questionamento, de raciocínio que ele tinha. Eu acho que a mente do meu pai era um nível assim já gênio, brilhante. Ele estudava na Vulgata, no latim, na Septuaginta, no grego, no original hebraico. O homem foi quem tirou a TV de casa e forçava a gente a ler. Ele tinha uma capacidade assim fora do comum. Então, ninguém era doido de enfrentar meu pai. Mas nesse dia eu olhei para meu pai, na petulância dos 18 anos, falei, como é que é, pai? O senhor está dizendo que Jesus falou? Sim, lá no sermão. Eu falei, eu sei o texto, o senhor vai citar. Jesus falou para não tocar trombeta. Ou seja, não se vangloriar. Isso é diferente de não contar. Eu falei, vamos por parte.
o mesmo ensino foi colocado em relação às esmolas, que não é para tocar trombeta. Agora, a Bíblia fala que Dorcas, ela era muito operosa nas boas obras e todo mundo sabia disso. Então só está querendo dizer que ela não escondeu da forma como deveria. Segundo, Paulo em 1 Timóteo 5, falando de quais viúvas seriam colocadas na lista de sustento na igreja, e diz que tinha que ter testemunho de boas obras. Quer dizer que se ela só fizesse escondida, não entraria na lista. Eu falei, nós estamos falando do mesmo contexto. Eu falei, pai, o senhor acredita mesmo que Jesus mandaria a gente fazer uma coisa que ele mesmo não fez? O que você está falando? Eu falei, Jesus estava sozinho quando jejuou. Como é que nós sabemos que ele jejuou? Quem o senhor acha que vazou a notícia? Ele riu do jeito que vocês riram, nunca pensei nisso. Falei, se ele pode contar, a gente não pode. Falei, uma coisa é compartilhar com discípulos que você quer encorajar, a outra é tentar se vangloriar disso. Eu falei, quem não jejua já não fala porque não faz. Quem jejua não conta para não pecar, como é que nós vamos aprender sobre isso? E meu pai falou, nesse sentido você tem razão. Só que em janeiro de 2022, quando escrevi esse material, o Espírito Santo falou comigo, você lembra daquela conversa? Eu falei, lembro. Ele falou, guardadas as devidas proporções, você não fez muito diferente do seu pai. Você impactou apenas a família e os discípulos que estão perto. Ele diz, chegou o tempo de se falar, pregar, ensinar sobre jejum como nunca antes. Porque as pessoas não vão ter fé para jejuar se não ouvirem a palavra de Deus sobre o assunto. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Principalmente quando falamos de jejuns mais recorrentes ou até prolongados, evidentemente que se algo não for despertado dentro de nós, nós não faremos. Agora, nós precisamos entender, gente, que não tem regra. Ou você escolhe o que quer fazer, ou você obedece uma orientação do Espírito Santo. Ele pode trazer todas as regras. Então, salvo isso, porque as pessoas se controlando demais. Eu vi um dia 2 irmãos que estavam fazendo tal do jejum, Daniel, mas a confusão ficou grande, eu pensei, eles vão para a via de fato. Eu estava olhando só para ver se ia precisar intervir, porque o negócio ficou sério. E a discussão deles é porque um estava comendo batata frita. Aí dizia, mas jejum, Daniel, é legumes, batata é legume, mas não come manjar desejável. Você manjar desejável para você que é fanático por isso, para mim, gente, uma tempestade. Outro dia um chegou para mim e falou, pastor, eu posso jejuar pão e água? Falei, pode jejuar até com pastel e caldo de cana. Não recomendo, 2 bombas glicêmicas para usar no jejum, né? Mas eu estou dizendo no sentido de não ter regra, porque a Bíblia fala de um jejum parcial, foi o que Daniel fez. A Bíblia diz, durante 21 dias ele não comeu carne, não bebeu vinho, nem manjar desejável. Aí manjar desejável, meu amigo, fica a definição de cada um. Para as mulheres não é batata frita, é doce e chocolate. Então assim, a gente precisa entender que o jejum parcial, a Bíblia diz que João Batista vivia de mel e gafanhotos. Ele vivia uma vida jejuada. Esse jejum onde se exclui certos alimentos e outros não, ele só faz sentido em períodos prolongados, como esse 21 dias. Agora o camarada diz que vai fazer um dia de jejum, ainda faz um parcial, é o que para mim honestamente é mais difícil de entender ou digerir. Mas está lá na Bíblia, tem gente que resiste, fala não, a palavra jejum, como nós lemos aqui em Lucas 5, é a palavra grega nestil, uma palavra composta. Ne, um prefixo negação, estil, comer. Então jejum em essência é não comer. Aí o cara falou, o cara está comendo. Eu falei, mas não está comendo de tudo, ele está nestil alguma coisa. Não precisa ser nestil tudo. Então, existe o jejum parcial, existe o jejum normal. O que é o jejum normal? Esse é o padrão. Eu acho que parcial e o que eu vou falar depois, que é o total absoluto, são exceção. Jejum normal. A Bíblia diz, durante 40 dias Jesus não comeu e ao fim dos quais ele teve fome. Está lá em Mateus 4:2. A Bíblia não diz que ele não bebeu, nem diz que ele não teve sede. Se não houver menção explícita de não beber água, evidente que o consumo de água está lá. Água não é alimento. Seu corpo é constituído de quase 70%, né, de água, e você precisa se manter hidratado. No jejum prolongado nem se fale, né? Então, às vezes as pessoas, elas cometem alguns erros por falta de entendimento, não só fisiológico, mas até bíblico. Jejum total tem na Bíblia? Tem. Ele normalmente não passa de 3 dias. O jejum que Esther convoca nos seus dias, 3 dias, sem comer nem beber. O jejum que Paulo praticou, tão logo se converteu, Atos 9, disse, durante 3 dias não comeu nem bebeu. O jejum que o rei de Nínive manda os ninivitas praticarem depois da mensagem de Jonas, como sinal de arrependimento, 3 dias sem comer e nem beber. Por que esse padrão dos 3 dias? Porque com 5 dias sem água, seu corpo já pode começar a entrar em colapso. Outro dia alguém falou, mas Moisés jejuou 40 dias sem comer e nem beber. Eu falei, estava na nuvem da glória, nós chamamos de jejum de sobrenatural. Eu digo, se você estiver na nuvem, Deus mandar, pode fazer. Se não, você vai para a nuvem. Pode ter certeza disso. Mas, considerando os tipos,
As pessoas dizem, pastor, qual que eu faço? Eu digo, cara, é a sua escolha. Né? Ninguém pode dizer o que fazer, a não ser o Espírito Santo. E a periodicidade. A gente também não pode controlar. Podemos despertar movimentos de encorajamento, como John Wesley fez. E não ordenava pastores que não jejuassem às quartas e sextas. Porque dizia, vocês têm que ser modelo de disciplina para o povo. Pelo menos dentro dessa casa, com meus filhos ministeriais, vai ser assim. Mas ele podia estabelecer um padrão para os seus ministros, mas nós não podemos controlar a vida de ninguém. Então, a gente precisa entender que, embora não haja regras, não significa que a gente tem que ficar tão solto que não faça nunca. O jejum é para esse tempo. E se espera que nós jejuemos. Você pode dizer amém? Segundo tópico. O primeiro é questionar se o jejum é para hoje, dar uma geral. Eu quero entrar agora no terreno do impacto que o jejum produz em nós, os efeitos, resultados. Mas eu quero separar agora em dois aspectos. Impacto pessoal, enquanto indivíduos, e o impacto coletivo. O que isso desperta no avanço do reino de Deus, falando agora de todo mundo. Então, em segundo lugar, eu quero falar do impacto pessoal. Eu me lembro que aos 15 anos de idade, ouvi a irmã Valnice Milhomens citar essa expressão. Depois eu leria num livro de Kenneth Hagin, né, que também influenciou muito ela. Imagino que talvez a frase possa ser dele. Mas ele dizia, o jejum não muda Deus. O jejum muda você. O jejum não é para convencer Deus a te abençoar. Você já tem toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em outro momento eu quero falar do como o jejum nos ajuda a acessar o sobrenatural, né? Mas não significa que Deus ficou com mais vontade de abençoar do que tinha antes, ou que você tenha mais direito do que tinha antes. Mas Ele tem um profundo impacto. Ele vai liberar sua fé, Ele vai criar sensibilidade espiritual. Há uma série de coisas que nós podemos falar. Mas eu quero me concentrar no que Jesus apresentou nesse texto. Interessante que não só aqui em Lucas 5, de 33 a 38 que nós lemos, mas em Mateus 9, de 14 a 17, e também Marcos 2, de 18 a 22. Os primeiros 3 evangelhos são chamados de sinóticos, porque eles são muito parecidos na construção, tanto da narrativa dos eventos da vida de Jesus, dos milagres e dos ensinos, né? Já o evangelho de João é um estilo completamente diferente, fora da caixinha comparado aos demais. Então a gente, quando estuda, apresenta esses 3 como sinóticos, são muito parecidos. Nos 3 evangelhos, nós temos a mesma pergunta sendo feita a Jesus, a mesma resposta sendo dada, e as mesmas parábolas sendo apresentadas na resposta. Por que eu estou destacando que isso acontece nos 3? Porque o que quer que seja que Jesus queria comunicar com aquela alegoria, não pode ser separado do assunto do jejum. Quando a gente fala das leis de hermenêutica, os princípios de interpretação bíblica, Jesus só falou disso dentro de um contexto, jejum. Não significa que o que ele falou não seja maior, aplicável a algo mais do que o jejum, mas que está intimamente relacionado com o jejum. Então vamos concentrar no que Jesus falou no verso 36. Ele começa, o texto diz assim, também lhes contou uma parábola. Ele começa dizendo, ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar sobre roupa velha. Pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso o remendo da roupa nova não combinará com a velha. Quando Jesus diz ninguém faz, ele não está falando de impossibilidade, está falando de bom senso. Então vamos tentar olhar para isso com a lente cultural da época. As pessoas não tinham acesso fácil à roupa como eu e você temos hoje. Não existia indústria têxtil. Toda a confecção era manual, artesanal, né? E você começa a falar não só da dificuldade de produzir, da qualidade do tecido. Jesus, num certo momento, diz, os que vestem roupas luxuosas estão nos palácios. Quando você pega a pirâmide social, era o topozinho lá de cima que tinha acesso a roupas de luxo, roupas boas. A maioria das pessoas não tinham. Quando Jesus envia seus discípulos para pregar o evangelho, diz, não precisa levar outra túnica. Já imaginou que maravilha, viajar sem mala, só com a roupa do corpo? Era isso que eles faziam. Aliás, se você lembrar, quando os gibeonitas, lá em Josué capítulo 9, vão para Josué tentando simular que eles eram de uma terra distante, queriam fazer uma aliança, sem contar que era vizinho, eles chegam com roupas velhas, sandálias velhas e pães embolorados, mas eles dizem, quando nós saímos da nossa terra, esses pães eram frescos, a roupa e a sandália eram novas. Por que depois de uma longa viagem alguém chegaria naquele estado? Gente, eles não tinham hotel no meio do caminho, dormia, né, no chão, no relento. Lavava a roupa na hora de tomar o banho no rio, quando achava ela secava no corpo. A roupa já não tinha qualidade. Tratada dessa forma, a maior parte das pessoas não se vestiam bem. As roupas eram rotas, velhas, costumavam ser rasgadas e remendadas. Essa era a realidade da maior parte das pessoas. Então quando você abrir o guarda-roupa e for tentar largar aquela murmuração comum, tenho nada para vestir hoje,
Lembre que nem Salomão, em toda a sua glória, teve um guarda-roupa como o seu. E essa era a realidade deles. Agora, imaginando que cada um entende isso, a grande maioria da população para quem Jesus está falando, e diz: ninguém que está com uma roupa rota, velha, rasgada, e recebe uma roupa nova de presente. E roupa na época não era composição, como nós fazemos, calça, camisa. Todo mundo usava túnica. A gente prefere falar túnica porque o homem não gosta de falar vestido, né? Mas todo mundo usava uma peça única. Então, quando Jesus está dizendo que ninguém faria, qual é a proposta? Imagina o cara recebendo uma roupa nova. A lógica, o bom senso, nem precisa de muito, sugere: descarta a velha, pega a nova, problema resolvido. Agora imagina a pessoa objetando quando está ganhando de presente a nova: não preciso disso tudo, é muito pano. Eu só tenho uns buracos aqui voltando. Então só me deixa recortar aí da roupa nova o que falta aqui para eu consertar a velha. Então Jesus disse que ninguém faz por bom senso. Mas ninguém faria porque ele está tocando no assunto, porque ele sabia que no plano espiritual a gente seria inclinado a fazer essa bobagem, essa insensatez. E até hoje tem muito crente querendo viver de remendo em vez de renovo. Basicamente o que Jesus está dizendo é que o novo que Deus oferece não pode ser adaptado na sua estrutura velha. Ele diz: o velho só tem uma finalidade para você, descarta. Paulo escreve aos Efésios e fala da nossa mudança de comportamento como uma troca de roupa. Despir-se do velho homem, vestir-se do novo homem. É uma troca, porque o que a gente trazia antes não serve para mais nada. E não deveria haver adaptação. Quem está entendendo? Na sequência, Jesus conta outra parábola para falar a mesma coisa: ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará, os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Primeiro vamos fazer a distinção: o que é vinho novo e vinho velho. No Antigo Testamento você tem duas palavras distintas para falar de quase a mesma coisa: mosto e vinho. O que era o mosto? Suco da uva, ainda não fermentado ou de baixa fermentação, a ponto de não poder provocar embriaguez nem se houvesse abuso. O vinho já tinha passado o processo natural de fermentação. Então a uva que era espremida lá no lagar, pisada, o suco tirava, pelo açúcar natural da fruta, um processo natural de fermentação começaria. Era só uma questão de tempo. E aí é que ele passaria a ter teor alcoólico. Esse álcool nunca foi inserido de forma artificial, industrial, sempre foi um processo natural. Agora, no grego eles não tinham uma palavra para falar do suco, como nós temos no português, e outra para falar do vinho. Então se usava vinho novo, ainda não fermentou, vinho velho, já está fermentado. É que o velho para nós soa como se fosse deterioração. Jesus vai dizer na sequência, né? O verso 39 que eu não li: ninguém tendo bebido o vinho velho prefere o novo, porque diz: o velho é excelente, é melhor. Então o velho aqui não era um rótulo negativo. Ele simplesmente era a maneira de dizer: olha, esse aqui já fermentou, o outro não. E aí você vai ter que entender o odre, porque não é parte do nosso contexto. O odre era uma espécie de cantil, uma bolsa feita com couro de animais. Então, em toda a Bíblia você vai ver uma única menção de um odre contendo água. É quando aqueles gibeonitas dizem que vieram de longe, né, e traziam os odres. Normalmente estava associado à questão, né, das viagens, porque você não tinha como transportar numa vasilha de barro, etc. e tal, a água numa viagem. Mas tirando essa exceção, você tem uma segunda. Uma vez na Bíblia você vai ver um odre cheio de leite. Alguém simplesmente aproveitou aquilo para outra finalidade. Todas as outras na Bíblia estão associadas ao vinho. Por que o odre estava tão ligado ao vinho? Porque os povos antigos descobriram que se você deixasse, né, o vinho, o suco da uva, num ambiente fechado, com exposição limitada ao oxigênio, você conseguia controlar a fermentação. Então eles colocavam na bolsa, lacravam, e dessa forma conseguiam controlar a fermentação no ponto em que eles queriam. Só que o que Jesus está falando? Se você bota o vinho novo num odre velho, um couro já ressecado, a hora que começar a fermentação e aquilo vai dando pressão, o odre arrebenta. E aí se perde o odre, se perde o vinho. Deixa eu te dizer o seguinte: quando se tenta adaptar o novo de Deus no velho, o evangelho tem prazo de validade. Talvez essa seja uma das razões pelas quais a gente tenha tanto desviado na nossa nação. Porque as pessoas estão acreditando que elas podem pegar uma parte do que Deus tem e adaptar no resto do que elas já traziam na sua vida. Isso não funciona no evangelho. Agora, pastor, qual a relação disso com o jejum? Quando nós vamos entender o cerne da obra da santificação, é evidente que a gente tem que se desfazer do velho homem. Não dá para viver a nova natureza, a nova realidade mesclada, adaptada, em conjunto ou convivência com o velho homem. Então, nós precisamos entender que no processo de transformação,
Só existe uma única coisa a ser feita com a velha natureza, é matá-la. Essa é a linguagem bíblica. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 diz assim: portanto, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme. Outras traduções diz: transformai-vos, no imperativo, pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está dizendo que a pessoa, depois de convertida, pode conformar aqui, tomar forma, o molde, pode se conformar com o mundo. E ele vai passar às vezes uma vida inteira naquele padrão que Paulo em 1 Coríntios 3 chama de um crente carnal, não espiritual. Ele não acessa lugares profundos da comunhão com Deus, de experiências com o Senhor, das manifestações do sobrenatural. Ele tem um comportamento que uma hora você olha e fala, parece crente, outra hora você fala, parece que nunca converteu. Ele fica lá numa coisa meio híbrida. Agora, o que nós precisamos entender é que é nossa responsabilidade de entrar no processo de transformação. E para isso, duas coisas são claramente apresentadas aqui. Tem que ter uma mudança de mentalidade, em segundo lugar. Em primeiro, ele diz, ofereça o corpo de vocês como um sacrifício vivo. Sacrifício vivo é um paradoxo, gente. Porque sacrificar significa matar. Paulo está falando uma linguagem que todo mundo antigo entendia. Não só o povo que serviu o Deus de Israel, o único e verdadeiro, mas até os povos pagãos praticavam sacrifício. Sacrificar era matar o animal. Agora, o que é o sacrifício vivo? É uma aparente contradição. Mas Paulo usa esse paradoxo para dizer o quê? Não é para vocês matar o corpo de forma literal. O que você vai matar é a força da carne que está aí dentro. Colossenses 3,5 diz, fazei morrer a vossa natureza terrena. Eu aprendi na minha adolescência, a carne não converte. Tem que ir para a cruz, tem que matar a miserável. Agora, isso não envolve apenas domínio próprio. Jesus nos propõe uma ferramenta chamada jejum, que talvez de todas as disciplinas espirituais seja mais impactante no que diz respeito a tirar força da sua carne. Gente, isso vai além da capacidade de explicação. Eu lembro, em 2018, o Espírito Santo me dirigiu a fazer pela primeira vez um jejum de 40 dias. Quando eu terminei, vários amigos me procuraram. E aí? A turma que sabia. E aí era, você ouviu o coro dos anjos, sentiu o perfume do céu, né? Jesus apareceu, todo mundo esperando eu relatar assim, uma experiência mística profunda. E eu tenho tido experiências incríveis, mas eu lembro que a resposta foi, e aí que eu estou em crise. Os caras, como assim crise? Eu falei, crise profunda. O jejum me gerou crise. Os caras, que tipo de crise? Eu falei, vou falar uma de várias. Meu temperamento é colérico. Para quem não sabe o que é, barraqueiro por natureza. Então assim, tem que frear a miserável da carne para não ficar irritado, para não falar o que não deveria. É um exercício contínuo. Só que durante 40 dias, nada e ninguém me irritava. Gente, era um negócio assim, tão fora do comum, que Kelly, minha esposa, aquele doce de pessoa, ficava tirando onda comigo. Ela parava na minha frente e dizia, quem é você? Quem está aí? O que você fez com meu marido? Ela dizia, meu amor, você está numa tranquilidade. Eu dizia, você não imagina a paz que está do lado de dentro. Aí alguém falou, pastor, mas foi ruim para gerar crise? Eu falei, não, foi maravilhoso. A crise é que acabou com a minha desculpa. Porque a vida inteira eu joguei na conta do temperamento. Não, eu me irrito, eu falo desse jeito pelo temperamento. Mas meu temperamento não mudou no jejum. Aliás, a parte boa de liderança do colérico estava lá, ó, refinada, ungida. A parte ruim, que é essa miserável da carne, ela perdeu completamente a força. E de repente, pela primeira vez, depois de anos andando com Deus, servindo com Deus, eu falei, tem muitas coisas que nós estamos tolerando, inventando desculpa, que deveriam estar morrendo na nossa vida. Quem está entendendo? Mas pastor, e a transformação da mente? Além de todo o processo da restauração que vem pela palavra, nós precisamos entender que o próprio jejum, gente, ele reprograma o seu código, ele muda um chip dentro de você. É inexplicável. Honestamente, eu tento explicar isso e é frustrante, porque é só quem pratica que entende. Quem jejua com frequência e regularidade costuma testemunhar as mesmas coisas. As coisas materiais perdem absurda e inexplicavelmente o seu valor. O coração fica blindado contra a ofensa. Não é só não se irritar, né? A ofensa não entra. Eu gosto de citar uma frase da irmã Valnice, que ela dizia o seguinte, o jejum muda o seu centro gravitacional. O centro de gravidade da terra puxa para baixo. O centro de gravidade do reino de Deus para cima, buscar as coisas que são do alto, pensar nas coisas que são de cima. O jejum te arranca de um centro gravitacional e te coloca em outro. É impressionante a fome, o anseio pelas coisas de Deus. Ou seja, ele não apenas vai frear a força da velha natureza, mas de alguma forma é como se libertasse a nova para buscar tudo aquilo que ela realmente anseia. Eu não consigo enxergar a vida de ninguém vivendo num profundo lugar em Deus
sem que o jejum seja parte da sua jornada, da sua caminhada. Ele vai impactar definitivamente a nossa estrutura, vai nos ajudar a nos livrar do velho, para que a gente, em vez de adaptar o novo no velho, possa simplesmente trocar e viver o novo. Quem está entendendo, diga amém. Mas me permita falar, terceiro e último lugar, do que eu vou chamar aqui do impacto coletivo. Além de termos a responsabilidade de produzir mudança na nossa própria vida, nós temos o privilégio de cooperar com Deus para mudanças num âmbito maior, que diz respeito ao avanço do reino de Deus na terra. E eu quero tentar te demonstrar algo que eu classifico como profético. Há um entendimento que Deus tem trazido ao meu coração, que no tempo do fim, o jejum terá uma importância maior do que a maioria de nós consegue mensurar, até mesmo no que diz respeito à preparação para a volta do Senhor Jesus. Quando falamos da volta de Jesus, não é um assunto qualquer. Nós estamos falando do clímax, do ápice da redenção, do desfecho de todas as coisas. Agora, algo interessante que não pode ficar de fora da equação quando nós falamos da vinda de Jesus. Em Atos capítulo 3, de 19 a 21, o apóstolo Pedro pregando diz: arrependei-vos, convertei-vos. Ele estava apresentando Cristo, para que sejam perdoados os vossos pecados, venham da parte do Senhor os tempos de refrigério. Aí diz assim: envie-lhe o Cristo. O que é envie-lhe o Cristo? Não é a primeira vinda. Ele está falando de Jesus que já veio, já encarnou, morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu. Envie-lhe o Cristo, está falando da segunda vinda. Envie-lhe o Cristo. O texto diz: o qual convém que os céus contenham, segurem, recebam, até o tempo da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos servos, os profetas. Há duas formas de olhar o final dessa frase. Que os profetas anunciaram que haveria restauração no tempo do fim, e isso é verdadeiro. A gente fala da reforma protestante 500 anos atrás, a reforma apenas começou. Tem muita coisa sendo reformada ainda e para ser reformada. Mas haverá restauração de muita coisa que a igreja perdeu antes do retorno de Jesus. Mas para mim o texto não fala só isso. Ele fala da restauração do que foi dito pela boca dos profetas. Ou seja, coisas que os profetas anunciaram, porque há profecias que envolvem a vinda do Senhor que ainda não se cumpriram, e vão se cumprir só por ocasião do seu retorno. Mas há coisas que os profetas falaram da parte de Deus que já se cumpriram ao longo da história, e a mesma Bíblia que registra o cumprimento dessas coisas, registra que haverá cumprimento replicado no tempo do fim. Uma dessas promessas que é indiscutível que tem cumprimento replicado, Joel capítulo 2, versos 28 e 29. Texto conhecido, decorado por qualquer avivalista. E acontecerá depois disso, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E quando você começa a olhar uma declaração dessa, você percebe que o apóstolo Pedro se levanta no dia de Pentecostes para dizer: isso cumpriu aqui hoje. Quando aquela multidão atônita está assistindo aqueles homens cheios do Espírito Santo falando em outras línguas, sem entender o que era, Pedro se levanta e explica: gente, eles não estão bêbados. É 9 horas da manhã ainda, não é a hora que a turma encheu a cara. E diz: isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Então Pedro pega e traz para o tempo dele o cumprimento do que Joel anunciou. Só que na hora de dizer o que Joel disse, Pedro faz uma leve adaptação. E assim que Lucas registra a fala dele: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus. Quando você vai lá para Joel, não tem últimos dias, ele só diz depois. Ou seja, Joel está dizendo: não é agora, vai acontecer depois, aconteceu depois. Quando Pedro vai falar do depois, ele cria um depois de novo. Além de agora, nos últimos dias. E ele cita todo o restante da profecia praticamente ao pé da letra, sem alterações. Ou seja, Pedro está dizendo: o que cumpriu aqui vai ter cumprimento replicado no tempo do fim. E aí eu quero que você entenda um pouco melhor a natureza da profecia de Joel. Se você puder me acompanhar no livro de Joel, capítulo 2. Não dá para ler a profecia toda, mas vou começar no 12. E talvez eu pule alguns versículos. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em ira-se, grande misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. A nação já estava debaixo de juízo e as coisas ficariam
piores. Deus está dizendo, volte-se para mim e essa situação pode ser mudada. 15, toquem a trombeta em Sião, proclamem o santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto, a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, não faça da tua herança objeto de deboche e zombaria entre as nações. Agora, o que aconteceu? O verso 18 diz, então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu pelo seu povo. Se Deus teve grande amor e se compadeceu, é porque eles preencheram os requisitos que ele pediu. Volte-se a mim de todo o coração, com jejum, com choro, com pranto, arrependimento, consagração, oração, jejum. E quando Deus interviu, olha o que diz o verso 19. O Senhor respondeu ao seu povo, eis que lhes envio o cereal, o vinho, o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Era uma época de fome, de crise. Verso 23. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará chuvas em justa medida. Fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. Quando as chuvas fossem restauradas nos seus ciclos, e o que eram as primeiras e últimas chuvas, ou chuva temporã e serôdia, de acordo com as versões mais antigas. As primeiras chuvas vinham antes do plantio. Elas amoleciam o solo, facilitava o trabalho da terra ser arada, favorecia, a condição da terra para receber a semente que germinaria. Mas depois das primeiras chuvas vinha um período de alguns meses de estiagem. E depois vinham as últimas chuvas, que eram mais abundantes e intensas que as primeiras. Esse detalhe é importante. Mais abundantes e intensas que as primeiras. Qual era o propósito das últimas chuvas? Fortalecer não apenas o crescimento, como também a maturação do fruto. Então, se esperava isso antes de chegar na colheita. E Deus está dizendo, eu vou restaurar como no final. Qual era o resultado? Que eles teriam boa colheita. 24. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de azeite, e restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Verso 26. Vocês terão comida em abundância, ficarão satisfeitos, louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. 27. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, não há outro, e nunca mais meu povo será envergonhado. E aí vem o 28. E acontecerá depois disso, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A frase depois disso aqui tem dois significados, possibilidade de entendimento. Depois de vocês preencherem os requisitos que eu propus, nós podemos chegar na consequência. Então ele está falando de causa e consequência. E depois, cronológico. Agora vocês só vão viver a restauração das chuvas naturais, mas vai chegar a hora em que eu vou restaurar as chuvas espirituais. Aí ele começa a falar do derramar do Espírito Santo. Particularmente eu creio que no contexto de Joel as duas coisas estavam envolvidas. Eles precisavam praticar o princípio que desataria as bênçãos, mas a parte da chuva espiritual era um depois cronológico. Agora, quando a gente fala dessas chuvas, a gente precisa entender que elas também são parte de uma figura relacionada ao mesmo assunto da vinda de Jesus. Em Tiago, no capítulo 5, no verso 7, a Bíblia diz, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Por que Tiago está pedindo paciência? Porque esse assunto da vinda de Jesus foi de um extremo a outro logo no primeiro século. Gente. Pensa no assunto que deu pano para manga. As primeiras reações das pessoas, Jesus está voltando, alguns começaram a adotar até um tom irresponsável. Paulo em 2 Tessalonicenses tem que dizer, quem não trabalha não coma. Eu consegui entender a turma dos Tessalonicenses, porque na década de 80, gente, se falava, pregava, cantava, ensinava sobre a vida de Jesus, como nós não fazemos hoje. Era assim, a temática quase que principal dos cultos, das canções, de tudo. Eu com 15 anos de idade, conversando com os outros adolescentes crentes, a gente pensava assim, fazer faculdade para quê? Jesus está voltando. Trabalhar para quê? Jesus está voltando. A única coisa que a gente não abria a mão era casar. Então a gente dizia, Maranata, vem Senhor Jesus, mas espera eu casar. Como se pudesse casar sem estudar e trabalhar. Mas na cabeça do adolescente é mais fácil entender, mas os adultos começaram a migrar para esse lugar. E Paulo teve que botar ordem. Depois, a conversa foi outra. Paulo diz para os Tessalonicenses, ninguém de modo algum vos engane, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Deus está dizendo, não gente, não é que Jesus está demorando. Ele já voltou, vocês perderam o bonde. Só que lá na frente a coisa foi para outro extremo. E essa é a razão da segunda carta de Pedro, quando no capítulo 3, no verso 4, ele fala de pessoas que escarneceriam da vinda do Senhor, dizendo, desde que os pais dormiram, os primeiros líderes, tudo permanece do mesmo jeito, tipo ele voltou coisa nenhuma. Então, eles vão de uma ansiedade
irresponsabilidade em como tratar isso, até um ponto de simplesmente questionar. Tiago está dizendo, gente, sejam pacientes. Ele prometeu que volta, é a palavra dele. Ele vai voltar. Não tem chance dele não voltar. Ele está pedindo paciência. No verso 8, o seguinte, ele vai dar um exemplo de paciência que todo mundo conhecia, porque era a prática da vida diária de todo mundo. Todo mundo tinha que plantar e colher para ter o sustento da terra. Ele diz no verso 8, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes, fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Por que o lavrador espera com paciência? Não só a primeira chuva, que é o que vai ajudá-lo a arar a terra e plantar mais as últimas. Porque se ele tentar colher antes da última, o fruto não está maduro, não cresceu o suficiente, não tem a quantidade de grãos que teria. Ele tem que ser paciente se ele quer uma colheita melhor. Não se pode colher antes da chuva. Então, Tiago está usando um exemplo de paciência que todo mundo conhecia no dia a dia e que serve para a nossa paciência. Mas eu ouso te dizer que Tiago, escrevendo pelo Espírito de Deus, também está apresentando uma alegoria profética. Isso cabe não apenas a nós, cabe também ao próprio Cristo. Ele é o lavrador. Nós somos o precioso fruto da terra. Por que é que ele ainda não voltou? Porque ele não pode voltar sem que ele tenha a maior colheita de almas de todos os tempos. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. E essa colheita não será possível se não vierem as últimas chuvas prometidas. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 9, nos apresenta essa figura com clareza. O texto sagrado diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. E o contexto, você lê, o capítulo está falando só da vinda de Jesus. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por que é que Jesus ainda não veio? Ele está exercendo paciência, ele está se controlando, ele está dizendo, calma, calma, espera um pouco mais. A colheita maior que está por vir vai justificar. A maior colheita de almas que esse mundo jamais presenciou ainda está para acontecer. Mas para que aconteça é necessário que venham as últimas chuvas, que, lembre-se, eram mais intensas e abundantes que as primeiras. O que nós vimos em Pentecoste será menor comparado ao que Deus fará no tempo do fim. O maior derramar do Espírito Santo que essa terra jamais presenciou também está para acontecer. Nós vivemos numa época privilegiada que a gente acaba nem valorizando isso. Na virada do século XIX para o XX, que tem o início do movimento pentecostal que espalhou pelo mundo, alastrou que nem fogo em capim seco, nós passamos a viver uma nova realidade. A maior parte das igrejas hoje, mesmo as são históricas, conservadoras, né, já não oferecem resistência, ação à obra do Espírito Santo, mas por séculos você não via as manifestações do Espírito Santo. Elas vêm sendo restauradas, elas estão crescendo, mas deixa eu te dizer, o melhor ainda está por vir. E sem essas chuvas não haverá a colheita que Jesus está esperando. E sem as chuvas que potenciam a colheita, portanto, sem a colheita, Jesus não volta. Pastor, o que isso tudo tem a ver com o jejum? Vamos voltar em Joel. Para que eles vivessem o cumprimento daquela primeira etapa, Deus diz, voltem-se a mim de todo o coração, isso com jejuns. Joel 2,15, convoquem um jejum solene. Isso eram as convocações proféticas públicas, para que todo mundo entrasse no jejum. É lógico que Joel não está falando só de jejum, ele fala de consagração, de arrependimento, ele fala de oração, mas jejum aqui é o nosso foco, vou dar destaque a ele. Para que aquela primeira etapa do cumprimento da profecia de Joel cumprisse, o jejum era inegociável. E aí nós olhamos para o tempo onde a segunda parte da profecia de Joel se cumpriu. Quando Pedro se levanta no dia de Pentecostes para dizer, o que está acontecendo aqui foi dito pelo profeta Joel. Antes do dia de Pentecostes, onde você volta alguns anos, começa um movimento em Israel. O movimento dos fariseus, nós simplesmente olhamos o resultado final, onde aquele povo virou um bando de religiosos, fazendo as coisas por fazer, por ostentação. Mas o movimento nasce de um despertamento espiritual sincero, de gente que queria ser santo, que queria levar a palavra de Deus a sério. E o jejum começa a ser restaurado. Esse povo implementa um padrão de 2 dias de jejum por semana. Daqui a pouco aparece um doido de pedra chamado João Batista, não apenas botando seus discípulos para jejuar, talvez mais do que os fariseus, mas ele mesmo vivendo de mel e gafanhotos. Esse doido que está trazendo o jejum e os seus discípulos para um outro nível, passa o bastão, porque ele é apenas o precursor para Jesus no dia do batismo do Nosso Senhor.
Quando passa o bastão e diz, agora é contigo, Jesus pega o bastão. Qual a primeira coisa que Jesus vai fazer? 40 dias de jejum no deserto. Quando o cenário do jejum começa a ter restauração, nós temos a segunda etapa de cumprimento. Mas não é a última. Porque a profecia de Joel é maior. O próprio apóstolo Pedro cita uma parte que não aconteceu nem em Joel, nem no dia de Pentecostes. Depois de falar do derramado do Espírito, ele diz, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Dia do Senhor, Antigo e Novo Testamento aponta para um advento, o retorno de Cristo. E quando você olha o ensino de Jesus, os apóstolos, o sol escurecendo, a lua em sangue, são sinais da vinda de Jesus que não aconteceram. Então, agora ele pega a profecia e diz, mas vai acontecer nos últimos dias. E lá nós vamos ter o combo completo. Agora, se na primeira e na segunda fase do cumprimento, isso não aconteceu sem jejum, você acha mesmo que na última nós vamos chegar lá sem jejum? Eu ouso dizer a você, o jejum terá um impacto coletivo sem precedentes. E muitas vezes é difícil a gente absorver algumas coisas. Eu já jejuava uma vida inteira. Eu fui para a Coreia do Sul, estava numa agenda de 2 semanas pregando no Japão, eu e Kelly, esprememos para tirar 2 dias livres na agenda, para a gente aproveitar umas 2 horas e pouco de voo, e para a Coreia do Sul, conhecer a igreja do pastor Cho, na Coreia. A igreja do pastor Cho se tornou a maior igreja do mundo. Um movimento gerado não apenas porque eles trabalhavam com células, grupos pequenos, mas porque tinham uma pegada de jejum e oração como nenhum outro grupo na terra. E eles tinham uma montanha de oração. Coisa mais normal, o camarada tirava 30 dias de férias, dava 3 dias de dízimo, jejuando, trancado lá. E nós fomos conhecer. E quando cheguei eu vi, com os meus próprios olhos, o que alguns já tinham falado e eu não acreditei. Placas de advertência, escritas em coreano e inglês. Proibido jejuar mais do que 40 dias. Eu lembro quando eu li aquilo, eu falei, o quê? Proibido jejuar mais? Falei, a gente não vê o povo nem fazer isso no Brasil? Aqui eles proíbem ir além. Para não dizer que eu não conhecia ninguém, eu conhecia 2, acho que 3 pessoas tinham feito 40 dias de jejum. Eu, um ano antes, tinha feito 21 dias. Mas eu comecei a pensar, falei, eu acho que isso nunca vai acontecer no Brasil. Chegar ao ponto de ter gente jejuando, tudo bem, mas ter que proibir, não, isso está fora do alcance, é inacessível. Agora, olhe para cá, o que eu tenho visto nos últimos 2 anos, eu tenho visto mais gente jejuar do que o resto da minha vida toda, do que todo o meu ministério. O que eu estou vendo nesses últimos 2 anos, só depois do livro, estou falando de gente que passou a entrar em contato comigo, pastores de diversos lugares, grupos que começaram movimentos de incentivo ao jejum e estão me dando feedback. Eu não imaginava, mas o dia chegou. Eu já fiz 9 desses de 40. Abril, agora estou indo para a minha 10ª experiência. Eu não sei te dizer nesses 2 anos quantos pastores que me pediram para acompanhar o processo, junto com médicos, né? Quantos pastores, quando chegava o 40, não queria terminar, eu dizia, você vai terminar. Você está proibido de continuar. Pastor, por que essa relutância? Porque a experiência é tão boa. Não tem uma vez que chega a hora de quebrar o jejum. Que não faça isso chorando. As pessoas dizem, pastor, está ansioso para comer? Eu digo, não, dá dó de comer, dá dó de terminar. Você tem que dizer para você mesmo, daqui a pouco você vai fazer outro. Porque as pessoas começam a entrar num lugar de plenitude espiritual, emocional, física, tão extraordinário, que você diz, eu não quero parar. E como depois de hospício, o lugar que mais tem doido é a igreja, a gente brinca com isso, eu tenho que ficar falando para esses pastores, ninguém, se não tiver uma palavra de Deus, ninguém passa. Eu não imaginaria. Gente, honestamente, eu perdi a conta de quanta gente eu proibi, mas me ouça com atenção, isso é só o começo. Nós veremos um movimento, uma cultura de jejum sendo instalada como nunca antes. E há uma convocação vindo do trono de Deus. Nós estamos nos organizando. Eu ia fazer um grande movimento para esse jejum de abril. Eu entendi da parte de Deus, deixa orgânico, mas provavelmente nós vamos fazer isso para setembro. Orientando, trabalhando antes a preparação, ajudando muita gente como fazer isso. Mas há 1 ano e meio atrás, um pouquinho mais do que isso, eu lembro de uma experiência que minha esposa e meus 2 filhos me acompanharam no jejum de 40 dias. Eu estava emocionado. Eu falei, Deus, já não tem muito doido para fazer 40 dias, uma família inteira. Eu falei, isso é histórico. Eu lembrei que não era só eles, uns 20 dos nossos pastores e líderes, que já sabiam a época que eu estava jejuando, resolveram fazer junto. E eu lembro que eu falei para Deus, eu não chamei ninguém. E quando eu falei, eu não chamei ninguém, poucas vezes eu ouvi a voz de Deus tão contundente na minha vida. Ele me disse, quem chamou fui eu. E pela primeira vez eu fico atônito pensando, há um chamado vindo do próprio Deus nesse tempo, eu quero te garantir sim.
Ninguém pode te dizer o como fazer, a periodicidade, o tipo, a duração. Mas nós precisamos afinar o ouvido e começar a corresponder. A maioria de nós não deveria migrar para um prolongado sem treino. Eu digo, tem que ter treino, tem que ter direção de Deus, tem que ter acompanhamento médico quando falamos do prolongado. Mas, gente, nós podemos começar a fazer o mínimo, podemos começar a fazer o que nunca fizemos. Um dia desse, um cara colou do meu lado no final de um evento e falou, pastor, meu sonho é fazer esses jejuns de 40 dias que você faz. Falei, quanto você já fez? Ele falou, nenhum. Aí ele, como é que eu começo? Falei, de meio, começa de meio-dia. Sabe? Então assim, eu não quero botar pressão, não quero dizer que você tem que ir para o lugar onde eu estou frequentando, visitando e decidi permanecer lá. Mas eu fiz uma promessa 3 anos atrás aqui que eu vou seguir cumprindo. Vocês vão me ver falar sobre jejum como nunca antes. Eu vou perturbar vocês como nunca antes. Que não falte informação, que não falte estímulo, que não falte provocação, orientação, advertência. Porque existe mais. Nós podemos entrar no lugar mais profundo com impacto pessoal e gerando um grande movimento de Deus. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? O que fazer, quando fazer, como fazer, quanto tempo fazer? Ou você decide, ou você ouve e atende à direção do Espírito Santo. Sempre tem um fariseu querendo dar pitaco no jejum dos outros. E ninguém deveria te controlar. Ninguém pode te dizer o que fazer. De vez em quando, nós podemos ter convocações proféticas. E eu acredito que essa coisa que eu estou sinalizando, que faria em abril, sentir Deus me freando, e deixar para setembro, eu creio que é uma convocação profética. Que cada um decide se quer ou não atender. Mas de alguma forma a gente só precisa ter certeza de que nós não estamos evitando, sendo deliberadamente negligentes, com algo que vai nos levar a um lugar extraordinário. Eu sirvo a Deus durante toda a minha vida, intensamente, depois dos 15 anos, depois do batismo do Espírito Santo. Honestamente, eu nunca vivi. E nem achava ser possível viver o que eu estou experimentando nos últimos anos. Em especial, esse período aí de 3 anos para cá. Porque à medida que eu comecei a entender aquilo que Deus me fez entender e escrever, eu falei, eu não posso viver longe disso. Eu mesmo entendi, falei, Deus, eu não posso sequer pregar isso se não tiver autoridade para falar. Em 2022, eu já tinha feito 2 jejuns de 40 antes, 2018, 2019. 2021, o Espírito Santo me disse, não. Eu ia até 7 dias e dizia, para. Não entendi porquê, estava em casa, pandemia, era a época aparentemente mais fácil de fazer, não. Mas no finalzinho de 2021, ele falou, em 2022 você vai fazer 2, um por semestre. E quando eu terminei o segundo, eu falei, Deus, o que o Senhor me pediu, eu te dei. Agora sou eu te pedindo. Me deixa continuar fazendo isso. Eu lhe imploro. Se o Senhor me parar, eu não vou continuar. Se o Senhor não me parar e me der uma permissão, eu não saio mais desse lugar. Ano passado não aguentei, fiz 3. Há algo maior a minha, à sua disposição. E eu quero te encorajar. Não quero que ninguém saia daqui fazendo loucura. Você já não tem que começar pulando o almoço. Tem uns crentes desesperados. Já não posso comer mais nada hoje. Eu vou te garantir, eu vou almoçar depois de te pregar isso. Mas abril está chegando. Alguns podem começar com jejuns menores. As pessoas perguntam, pastor, o que o senhor acha do intermitente? Falei, excelente para a saúde e um excelente treino. Intermitente eu faço todo dia, gente. Eu como na janela de 6 a 7 horas, viro 17 a 18 sem comer. Todo dia, isso já para mim não é nem espiritual. É uma disciplina que eu quero ter sobre minha carne, é algo que diz respeito à saúde, mas é um excelente treino. Não adianta você querer pular para os últimos degraus da escada. Comece devagar, com paciência. Se Deus realmente te der uma convicção agora, ótimo, mas se não, planeja, faz com calma. O que eu estou dizendo é o que nós vamos ter que fazer mais vezes. Várias vezes. Espírito Santo, sopra sobre nós. Se o Senhor não vivificar essa palavra,
terá sido só um discurso e nem necessariamente motivacional. Mas se o Senhor trouxer vida, gerar fé pela tua palavra, derramar a tua graça, eu sei que haverá um nível diferente de resposta, e é isso que o Senhor espera de nós. Ajuda-nos a entender a importância do jejum e a corresponder contigo. Eu oro por dias de avanço, de rompimento espiritual, de quebrar a força da carne como nunca quebramos antes, de cooperarmos contigo no avanço do teu reino, de não apenas contribuirmos, ó Deus, para que haja esse impacto individual, mas também o coletivo. Nós clamamos em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor começou a falar e a fazer não seja